Minha mãe conheceu meu pai bem novinha e ela se casou com ele nova. E eu vim de surpresa, eu não fui uma criança planejada, mas aconteceu que eu vim, minha mãe ficou grávida e ela só descobriu que era uma menina depois que eu nasci. E foi surpresa para ela, surpresa para o meu pai, o meu nascimento. E minha infância, até os meus 8 anos, eu era filha única e eu tinha uma proximidade muito forte com o meu pai e gostava muito da relação que eu tinha com ele. Aconteceu que um período da vida do relacionamento do meu pai e da minha mãe, os dois não estavam dando muito certo no casamento, aí eles resolveram ter mais uma criança para poder melhorar o casamento e tal, aquela coisa que as pessoas fazem quando o casamento está em crise. Aí nasceu o meu irmão, o que a gente pensou que ia melhorar não melhorou, aí o casamento entrou em crise, meu pai e minha mãe um período ficou separado de corpos dentro de casa, meu pai morava com a gente, mas era separado os dois, e quando eu tinha por volta de 14 anos, minha mãe engravidou da minha irmã mais nova, separada de corpos do meu pai, aconteceu que os dois se relacionaram e a minha mãe engravidou da minha irmã, e na gravidez ela teve depressão. E eu acompanhava minha mãe nas consultas e cuidava dela com 14 anos. E minha irmã nasceu. Com 3 meses de nascimento, meu pai foi embora de casa, porque ele e minha mãe não davam certo. E eu vi ele indo embora, sabe? E eu fiquei durante 6 anos me culpando por meu pai ter ido embora, porque eu sempre pensei que os dois não deram certo porque eu fui uma filha indesejada. Eu achava que porque eu nasci, e como eu não fui planejada igual o meu irmão, eu achava que o casamento deles não estavam dando certo por causa de mim. Por muito tempo eu me questionei da minha existência e porque eu tava ali. E eu fiquei cuidando da minha mãe pós-parto, minha mãe com depressão pós-parto, cuidei da minha irmã, cuidei do meu irmão, porque minha mãe não tinha condição de cuidar dos dois, então tive que trabalhar para ajudar dentro de casa, para poder, ajudar minha mãe também nessa situação toda. E eu fiquei durante 6 anos sem falar com meu pai, porque eu não perdoava ele por ele ter abandonado a gente. A gente passou por muita dificuldade, muita fome, muita dificuldade mesmo. Eu perdi as contas de quantas vezes a gente tomou banho de água de caneco porque não tinha energia. Os nossos vizinhos que ajudavam a gente com a alimentação. E a gente ganhou muita cesta básica, muita coisa dos vizinhos. E a igreja ajudou muita gente também, a igreja que a gente frequentava. As pessoas ajudavam muito a gente, sabe? Com roupa, doação de alimento. Eles foram um alimento da gente mesmo. Toda a minha infância e a minha adolescência foi ajudando a minha família, foi sendo o suporte da minha mãe, enquanto meu pai não estava mais presente na nossa vida. Depois de uns 6 anos sem falar com meu pai, eu resolvi perdoá-lo, eu achei que era interessante e foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu descobri que ele e minha mãe não ter dado certo não tinha nada a ver com a gente como filhos, e foi daí pra frente que a minha vida começou a realmente deslanchar e andar, porque enquanto eu tinha mágoa do meu pai e não aceitava o abandono dele, eu sentia que eu não era feliz. E quando eu consegui de fato liberar o perdão pro meu pai e abraçar ele como meu pai, independente das escolhas dele, eu consegui viver uma vida mais tranquila, sabe? Com 15 anos eu tive a brilhante ideia de namorar com um rapaz da igreja. Eu gostei muito desse rapaz, ele era um pouco mais velho que eu e a gente começou a namorar. Minha mãe deixou eu namorar com ele porque minha mãe sempre teve na cabeça o seguinte: vou deixar namorar dentro de casa melhor do que fazer escondido. E aí a gente começou a namorar e eu gostava desse rapaz, achava ele super legal e tal, não sei o que. E a gente namorou acho que por volta de 3 meses e foi bem conturbado esse namoro. Por quê? Com 2 meses de namoro eu descobri que ele tinha uma filha e ele me escondeu que ele tinha essa filha. E eu só descobri porque ele ia sempre com blusas assim de manga e bem apertada e nunca deixava eu ficar encostando muito nele. E um dia eu sem querer encostei, a blusa levantou e tinha um coração com o nome de uma mulher. E aí eu questionei o que era esse nome dessa mulher. Era a filha dele.
Aí eu fiquei chateada e tal, e falei assim, gente, que loucura. Mas aí eu perdoei esse namorado meu e continuei o namoro, né? Ele era da igreja também, né? Lá vai eu continuar o namoro com esse menino. Aí com 3 meses de namoro, ele foi lá conversar comigo e tal, e disse que ia terminar comigo e não sei o quê, porque não dava mais pra gente namorar, não sei o quê, não sei o quê. Eu sem entender nada, ele terminou, eu dei catapora no outro dia e não apareci mais na igreja por causa da catapora. E aí ele pensou que eu não tinha aparecido mais na igreja porque eu tava sofrendo por causa dele. Mas na verdade, tipo assim, eu tava triste porque tinha acabado meu namorinho de 3 meses, mas tava tudo bem, né? Tava passando mal. E aí foi quando eu descobri que ele tinha terminado comigo porque ele namorava com outra moça da igreja e que tava noivando com ela. E aí eu falei assim, gente, aí eu fui descobrir que os dois noivaram, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste com isso tudo. No fim da história, ele era casado com outra pessoa, uma terceira pessoa. Ele tinha 2 filhos com essa pessoa, se eu não me engano. Tem muito tempo, eu acho que eu não vou me recordar. Ele tinha essa menina de 4 anos na época e uma outra criança. Essa moça bateu na porta dessa noiva que ele tava noivo, que ele noivou, começou a construir casa. E falou assim, olha, fulano de tal é casado comigo. E aí esse rapaz sumiu e aí eu lembro que foi um livramento pra minha vida, porque eu falei assim, caramba, quase que eu que fico namorando com esse rapaz, fico noiva dele e aí eu que ia receber a esposa dele na minha porta. E eu lembro que isso me traumatizou muito, essa história de, por mais que foram 3 meses, eu tinha 15 anos e o homem já era até casado, sabe? E eu fiquei muito traumatizada. Eu conheci ele quando eu tinha 19 anos. A gente mora no mesmo bairro, eu morava na rua de cima e ele na rua de baixo. A gente estudou nas mesmas escolas, frequentou os mesmos lugares, a gente ia nos mesmos locais, só que eu nunca vi ele e ele nunca me viu. Eu era amiga dos amigos dele, ele tinha os mesmos amigos que eu, só que a gente nunca se conheceu, a gente nunca se viu. Eu fui conhecer ele na célula da minha mãe. Minha mãe tinha uma célula na garagem da casa dela e eu conheci ele lá. Eu sempre gostei de homens altos e na época que eu vi ele, eu achei ele não era bonito, mas eu achei ele encantador, porque ele era um rapaz simples, gente boa e super divertido. Eu me encantei pela forma dele conversar, da forma dele falar e o quanto ele era engraçado. E eu me lembro que nesse dia eu estava na célula, ele também estava. Eu tinha 19 e ele tinha 17 anos. Eu sou 2 anos mais velha que ele. E aí eu falei assim, qual que é seu nome? Ele falou o nome dele e aí eu falei assim, qual que é o seu telefone? Eu pedi o telefone dele porque eu acho ele super legal. Aí ele olhou assim pra mim, eu tô assim, qual que é o seu telefone? Ele me passou o número dele e a gente começou a conversar. Só que na época eu gostava dele de amiga, sabe? De amizade mesmo e tal. E a gente conversava muito, eu ia ver ele jogar bola, eu adorava ver ele jogar bola. Ele andava de bicicleta, eu ia ver ele andar de bicicleta. Eu ia fazer caminhada, ele ia do meu lado com a bicicleta dele fazendo caminhada e a gente conversava de um monte de coisas. Era uma amizade muito legal, eu era muito amiga dele. E eu tinha muito medo de talvez gostar dele de verdade, porque a nossa amizade era o suficiente. Apesar que todo mundo da igreja falava que a gente já era namorado, que a gente já tinha ficado, mas eu nunca tinha ficado com ele. Eu só tinha mesmo uma amizade muito forte. E aí, com o passar do tempo, acabei que eu comecei a gostar dele. Com 8 meses de amizade, assim, eu sabia que eu gostava dele. Só que eu não queria falar com ele que eu gostava dele, porque eu achei que eu poderia estragar a amizade que a gente tinha. E aí eu lembro que eu orei muito a Deus e tal, e perguntei, poxa Deus, será que é isso que eu quero pra minha vida, namorar agora? E eu queria na época fazer intercâmbio, eu queria fazer faculdade, eu queria fazer missão, sabe? Eu queria essas coisas. E eu sempre pensei que se eu colocasse o namoro na minha vida, era pra casar. Eu sempre pensei, tipo assim, se um dia eu for namorar, eu quero casar. Só que como eu nunca acreditei em casamento, nunca acreditei em amor que durasse pra vida toda, eu não achava interessante a ideia de namoro. Mas eu gostava dele. E falei assim, gente, será que eu quero namorar com ele ou não? E eu falava,
ó, vou orar então pra ver se eu quero isso e tal e tudo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu não sei se isso existe ainda quando eu era da igreja, a gente colocava Deus à prova, algo do tipo. Você falava assim, ó, se eu fazia as orações, falava assim, ó, Deus, fulano, se acontecer isso é porque é da tua vontade. Quem nunca fez esse tipo de oração que atire a primeira pedra? Aí eu lembro que eu falei assim, ó, Deus, se for da tua vontade, fulano ser o meu namorado, bem coisa de adolescente, né? Ele vai aparecer no jogo hoje com algum acessório amarelo, alguma coisa amarela. E ele não gosta de cor chamativa, ele gosta de cores neutras, sempre gostou. Aí eu falei assim, ele não gosta desse tipo de coisa, eu já conheço ele e ele não vai aparecer lá com nada amarelo. Beleza, passou. Eu fui assistir ele na quadra pra ele jogar, era um jogo lá deles lá super importante, um amistoso que ele e os amigos deles inventaram. Foi todo mundo pra esse lugar e aí chegou lá, ele tava com tipo um bracelete amarelo, com a meia dele amarela e com a blusa que ele tava jogando era amarela. E era tipo uma oração que eu fiz na semana e fiquei orando a semana toda, escolhi uma cor e ele tava com tudo amarelo. Aí eu falei assim, cara, será mesmo? Ainda fiquei tipo pensando, né? Gente, isso é loucura da minha cabeça. Até me questionei, falei assim, não, eu fiquei fazendo essas orações, eu acho que o inimigo ouviu e fez ele vir de amarelo. Mas aí acabou que eu gostei muito dele, só que eu tinha, ao mesmo tempo que eu gostava muito dele, eu tinha muito medo de decepções. E eu me lembro que eu falei com a minha mãe, eu tô gostando de fulano. Aí minha mãe, toma cuidado, porque fulano é uma pessoa muito gente boa, talvez você não esteja preparada agora para namorar, porque você quer fazer intercâmbio, você quer fazer outras coisas. Eu já estava me ingressando na faculdade na época. Mas aí acabou que eu falei assim, eu acho que eu gosto de fulano, o que eu faço? E aí eu fui falar com ele, fulano, eu gosto de você. Aí ele falou comigo, eu também gosto. Aí eu falei, o que a gente faz? Dois adolescentes conversando. Aí ele, não sei. E eu falei, também não sei. Aí passou. Aí eu me lembro que a galera da igreja gostava muito de se reunir pra poder fazer noite da pipoca, noite do cachorro-quente, noite de um monte de coisa. E nesse dia era a noite do cachorro-quente. E aí eu e ele fomos levar uma pessoa em casa. Era pertinho, né? 2 ruas acima, a gente foi levar. Aí na volta ele me pediu em namoro e eu fiquei extremamente envergonhada. Porque eu falei assim, nossa, e agora? Eu vou ter que beijar esse menino, porque eu sempre fui muito vergonhosa. E aí eu falei assim, e agora o que eu faço? Aí eu comecei a namorar ele esse dia. Era dia 22 de agosto de 2013. Eu me lembro muito bem da data. Era uma noite de sábado e eu fiquei extremamente feliz porque, tipo assim, eu estava namorando com uma pessoa que eu gostava, que eu fiquei um tempo primeiro ali pensando se eu queria isso mesmo e eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. Antes de fazer qualquer coisa, eu penso muito nas consequências. Então eu fiquei estudando ele muito tempo, estudando a família dele, estudando quem ele era, se ele era uma pessoa que gostava de trabalhar, sabe? Pelo menos os princípios básicos ali. Então eu achava que aquele relacionamento era o que Deus tinha pra mim naquele momento, sabe? Aí a gente começou a namorar. Eu me lembro que a família dele, a mãe e a irmã, ficaram um pouco enciumadas, porque ele tinha 17 anos, né, na época, e ficou meio enciumada dele namorar e tal, se era uma coisa certa, se era o que ele estava fazendo no momento era certo. Meio que era um ciúme de mãe e irmã mesmo. Eu entendia que era sobre cuidado, tipo, cuidado com essa moça, conheça a família dela primeiro e tal. Então, a família dele sempre mostrou que eles eram de valor, sabe? E isso me deixava feliz, porque eu ficava pensando, poxa, a família dele tá preocupada com quem ele está se relacionando. Isso é bacana, né? Significa que não é um rapaz qualquer, uma pessoa que é um qualquer aí no mundo, que namora com qualquer uma, que a mãe e a família não fica nem sabendo. Então, quando elas começaram a ficar com um pouco de ciúme de mim, eu via isso como algo positivo na época, né? Um cuidado delas. E aí a gente foi namorando, a gente continuou fazendo as atividades da igreja. Eu me lembro que ele começou a se envolver muito na igreja, ele virou líder, eu também era líder de célula, me tornei líder, a gente foi crescendo junto na obra. E nisso eu já fazia faculdade. Eu me lembro que ele
começou um trabalho, quando a gente começou a namorar, como descarregamento de caminhão e tal. Aí eu sempre incentivava ele a estudar, a correr atrás, a fazer uma faculdade. Então a gente foi crescendo junto. Eu fazia faculdade, eu era recepcionista, ganhava um salário mínimo, ia pra faculdade, fazia bolinhos para vender. Fazia bolinho para vender na porta da faculdade, ele trabalhava, a gente começou a crescer junto mesmo, sabe? Os dois andando junto. E o namoro dava muito certo, a gente era muito feliz. Bom, eu era muito feliz ao lado dele, né? A gente compartilhava tudo, a gente tava sempre junto, a gente tava sempre junto na igreja. A gente era tão amigo, tão junto, tão próximo, que as pessoas pensavam que a gente era irmão, de tão legal que era o relacionamento. Era um relacionamento muito saudável. Eu me lembro que a gente havia planejado ficar só depois do casamento, que eu não queria fazer nada que eu não quisesse antes da hora. Eu pensava assim, eu não quero ficar com ele só porque ele quer, eu quero ficar com ele porque eu quero ficar. E eu não me sentia preparada. E pra ele tava tudo bem, ele também não se sentia preparado, então eu ficava calma e relaxada dentro dessa relação. E a gente foi indo, eu lembro que ele me pediu em noivado. Uma vez ele me falou, eu não sei porquê, isso eu nunca me perguntei pra ele no futuro, que quando a gente noivou, acho que ele me falou que foi a pior coisa que aconteceu. Com 3 anos de namoro, a gente noivou. E aí a gente ficou 4 anos noivos pra depois casar. Eu me lembro que quando ele falou em noivado comigo, a gente foi comprar as alianças de noivado. E aí ele foi na minha casa pra gente poder noivar. Mas eu pensei que ele ia pedir eu em namoro e a gente ia sair. E a gente não saiu, então achei super estranho. A família dele não foi no noivado, foi só a minha mãe e meus irmãos que estavam lá em casa. Eu achei que a gente ia sair, ele não me convidou pra sair. A mãe dele não foi, a irmã dele não foi. Nunca entendi. E depois, no futuro, ele disse que ele não gostava nem de lembrar desse dia, que esse dia foi, tipo assim, péssimo. Mas eu também nunca compreendi e também não perguntei. Nunca perguntei por quê. Nunca perguntei. Foi recente, né? Foi, acho que no passado que ele me falou sobre isso. Depois de um tempão. E eu nunca soube que tinha sido algo ruim pra ele. Eu não sei se é porque a família dele não foi, ou se porque ele chegou lá e acabou que a gente noivou e não deu tempo, ou se a gente não chegou em um restaurante pra poder noivar. Nem eu entendi esse noivado. Ele simplesmente chegou lá em casa, colocou aliança, a gente tava noivo. Aí eu pensei que a gente ia sair pra fazer alguma coisa, a gente não saiu. Aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo, sabe? Mas enfim, ele sempre mostrou traços de uma pessoa meio rude. Como que eu posso dizer? Personalidade forte, talvez seja isso. Fulano tem personalidade forte, mas ele sempre mostrou traços de, não sei, de uma pessoa difícil de lidar. Mas pra mim tava tudo bem, porque quando ele me tratava bem, tava bem. Então era isso, sabe? Então a gente ficou noivo. Eu fiquei muito pensativa se eu queria realmente casar com ele ou não. Eu me lembro que eu falei que eu queria primeiro terminar a faculdade, comprar um carro, ter as minhas coisas, ter uma casa, para depois a gente realmente se casar. Quando a gente já era noivo, a gente resolveu comprar um apartamento. Foi em 2017, isso. Eu havia acabado de me formar na faculdade. E como eu tinha um financiamento na Caixa, o apartamento não poderia ficar no meu nome, ele tinha que ficar só no nome de uma pessoa, porque eu já tinha um financiamento. Então eu falei assim, não tem problema ficar no seu nome, vai dar tudo certo, a gente vai ficar pro resto da vida casados. E a gente comprou no nome dele, e aí a gente comprou juntos. A gente fez um acordo lá na hora da compra, até a pastora que vendeu pra gente, porque ela trabalhava nessa construtora, a gente comprou na planta porque era mais barato. Aí a gente acordou que seria dos dois, mas que ficaria no nome só apenas de um. E dali a gente foi pagando as prestações. Foi tão surreal que no dia que a gente foi comprar o apartamento, eles pediram um sinal de R$100, assim, sabe? Só pra poder garantir. Aí eu peguei e dei os R$100 lá pra garantir.
E depois eu fiquei pensando, gente, será que a gente fez certo de ter comprado um imóvel e tal? Ficou pensando dessa forma. Mas aí as coisas andaram tão certo, tudo dava certo. Se a gente queria, tipo, sei lá, qualquer coisa que a gente falava dava certo, sabe? Ah, Deus, a gente não tem onde morar. Aí eu falava, Deus, eu queria tanto uma casa, um imóvel e tal. Eu não quero morar de aluguel, eu não quero construir na casa da minha mãe, nem na casa da mãe dele. E, tipo, a gente saiu de casa pra olhar imóvel e saímos de lá com, tipo assim, com um imóvel comprado, sabe? E aí tudo andou. Eu lembro que eu tinha um salário super baixo e ainda tinha que ajudar a minha mãe nas despesas de casa, porque eu cuidava da minha família, eu era o pilar. E meu dinheiro dava pra pagar as prestações do apartamento, a evolução de obra e ainda pagar as contas de casa. Como? Eu não sei. Eu não sei. E eu era super novinha, eu acho que eu tinha 23 anos. E eu já pagava um apartamento. E eu ficava tipo, gente, eu com 23 anos já tenho um apartamento. Só que as coisas andavam muito certo, sabe? As coisas davam muito certo pra gente. Eu não sei se é porque eu pedia muito a Deus para as coisas darem certo. Eu confiei muito em Deus. Em todo o processo. Enfim, né? E a gente comprou o nosso imóvel. Eu lembro que aí a gente foi pagando e a época de entregar o imóvel era em 2020. A época do quê? Da pandemia. E eu ia me casar primeiro em março, depois eu ia casar em maio, depois eu vim casar em julho, e depois o meu casamento já passou para dezembro e depois eu não casei nada. A gente tinha já pago o fotógrafo, pago o meu vestido, já tava tudo pago, só faltava o terno dele. E aí veio a pandemia. E eu me lembro que eu já tava no processo de ir pra gráfica para mandar os convites dos padrinhos, e aí falou assim, pandemia. Eu falei assim, vou esperar pra ver o que vai dar. E aí a gente não se casou na igreja da forma que eu sempre quis. Primeiro, eu nunca quis casar. Porque, como eu falei com vocês, eu queria fazer intercâmbio, queria fazer missão, queria fazer outras coisas, queria viajar o mundo. Só que como eu vi que ele era uma pessoa boa e que poderia cuidar de mim e que eu poderia ser muito feliz, então eu falei assim, acho que a ideia de casamento não é ruim. Não é que eu nunca quis casar. Eu acho que era o medo, né? De passar por alguma decepção, de ser enganada, de ser traída, assim como minha mãe, minha avó, minhas tias, meus tios. É um histórico traumático. Então ele era a minha fortaleza. Ele era a pessoa que nunca iria me enganar, não ia me abandonar. Eu conhecia a família dele, os amigos. Ele morava na rua de cima da minha casa. Ele era conhecido dos meus conhecidos, então iria dar errado como? Não iria dar errado. Então eu falei, não, eu quero isso, eu quero casar. Eu vou casar com ele porque vai dar muito certo. Ele é um rapaz bom, um homem temente a Deus, vai dar muito certo. E aí eu falei, não, vamos casar sim. A gente foi no cartório, fizemos tudo direitinho, já estava tudo pago. Veio a pandemia, a gente não pôde se casar na igreja da forma que eu queria. Aí eu quero falar sobre isso. Eu sempre quis casar com um arco assim de flores. Aí eu ia fazer um arco cheio de flores. Eu ia ter uma coroa de flores na cabeça, porque eu gosto de flores. E é engraçado, eu nunca recebi flores. Nunca recebi. E eu queria muito que fosse tudo muito floral, tudo muito alegre, tudo muito lindo, porque eu ia realizar o meu sonho de ser feliz, sabe? De estar com alguém que seria bom pra mim, que seria o pai dos meus filhos. Eu acreditava muito que eu teria os meus 2 filhos, um menino e uma menina, o Israel e a Aurora. Eu acreditava muito que eu ia ter. Só que as coisas mudam, né? E tá tudo bem. E aí, quando a gente foi casar, a gente casou no cartório só, né? Fizemos tudo bonitinho, casamos no cartório e não fomos morar no apartamento.
porque o apartamento atrasou a entrega por causa da pandemia. Então eu fiquei 6 meses casada e a gente morando separado. Ele morando com a mãe dele e eu morando na casa da minha tia. O apartamento foi entregue. E a gente não tinha dinheiro para poder arcar com as coisas do apartamento, porque a gente comprou o apartamento na planta e ele vem daquele jeito lá que a construtora entrega. Aí eu fui demitida do trabalho onde eu estava e eu ganhei uma rescisão muito boa, que deu pra gente, tipo assim, reformar o apartamento. A gente pegou 13ª, a gente pegou um monte de coisa, foi fazendo as coisas, fez rebaixamento. Colocamos o apartamento de pé. Tinha porcelanato, tinha tudo, mas não tinha móveis. E eu falei, caramba, como que a gente vai fazer? E aí, onde ele trabalhava, era uma empresa terceirizada. E aí a empresa disse, vamos parar de terceirizar e a gente pega a empresa pra gente poder cuidar? A gente pega essa logística pra gente? Aí eles falaram assim, sim. E aí foi fazer a troca de CNPJ. E pra fazer a troca de CNPJ eu tinha que mandar os colaboradores embora. O que aconteceu? Ele pegou um acerto. E aí ele foi assim, ele foi mandado embora da empresa e no outro dia ele já estava na outra empresa, era meio que era só a troca. E aí aconteceu isso, ele teve o acerto dele e ele falou, a gente agora já tem móveis dentro de casa. E aí foi a hora que eu falei assim, caramba, como que foi? Como que é surreal as coisas, a gente não tinha nada e agora a gente tem dinheiro para comprar móvel. E eu lembro que eu chorei muito, agradeci muito a Deus, a gente ficou muito grato e o apartamento foi tomando forma. E como a gente não casou no religioso, a gente só casou no civil, os fornecedores começaram a devolver o dinheiro pra gente. E o dinheiro que eles foram devolvendo, o que a gente fez? Móveis planejados. Então o apartamento foi tomando forma e eu fui falando assim, cara, a mão de Deus é surreal na nossa vida. E todos os dias eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa e que eu tava com a pessoa certa, sabe? E aí o apartamento tomou forma, a gente tinha imóveis, eu tinha uma casa muito boa. Eu contei em alguns relatos meus que quando eu morava com a minha mãe, a casa era muito simples. Eu não tenho vergonha de falar aonde eu morava, não. A casa era realmente muito simples. E quando chovia, entrava água dentro da casa. Eu acho que entra até hoje, se minha mãe não tiver consertado. E meu quarto entrava muita água. E eu me lembro que eu acordava de madrugada, tirando água de dentro do meu quarto, as coisas tinham que ficar sempre no alto, porque entrava muita água e a gente passava muito aperto, tinha muita infiltração, as coisas viviam mofadas. E eu me lembro que na primeira chuva dentro do apartamento, eu olhei pro telhado e falei assim, nossa, que legal, não chove aqui dentro. Porque não chovia dentro da casa, fosse só o apartamento no reboco, eu estaria grata. Eu sempre fui muito grata nas pequenas coisas. Acho que pessoas que não têm muita coisa é grato, sabe? Com pequenas coisas. E eu sempre fui muito grata em tudo. A gente casou em 2020. Em 11 de fevereiro de 2021, a gente se mudou para apartamento. Foi assim. Eu falei, fulano, já temos geladeira, já temos um fogão, eu tô indo pra lá. Aí ele falou assim, mas não tem cortina, não tem isso, não tem aquilo. Eu tô assim, não, eu vou pra lá porque eu tô morando na casa da minha tia, eu quero ir pra lá porque eu já quero morar na minha casa. Ele falou assim, então eu vou lá com você pra dormir com você de companhia, pra você não dormir sozinha. Aí eu tô assim, então tá. Aí eu me lembro que o colchão não tinha chegado, aí minha avó deu 2 colchões de solteiro, aí a gente juntou os 2 colchões pra dormir na sala, porque na sala era o único lugar mais escuro, porque o quarto não tinha cortina ainda. Aí ele foi dormir comigo numa sexta-feira e nunca mais voltou. Ele ficou lá pra sempre. E aí eu me lembro que eu fui muito feliz dentro daquele apartamento. Eu era grata, né? Muito grata, muito feliz. Eu amava ser esposa e eu ficava sempre assim, eu vou fazer tudo certo, pra tudo dar certo, pra as coisas não dar errado. Eu vou fazer dar certo isso daqui. Eu queria muito que desse certo. E na minha cabeça ia dar certo pro resto da vida. Se dependesse de mim, na verdade, eu ia viver pro resto da vida. Sendo feliz pro resto da vida, porque era isso que eu queria. Eu queria família, eu queria ser mãe, eu queria, comprar uma casa no futuro, eu queria que aquele apartamento fosse dos meus filhos, eu queria cachorro correndo no quintal, eu queria ir na escola buscar criança.
Era isso que eu queria. É isso que todo mundo quer depois de um tempo. A gente quer ser família. Quer chegar no Natal, sabe? Ter os filhos na mesa. Eu acho que eu queria o mínimo. Não sei. Talvez eu queria ser amada, não sei, sabe? E pra mim o casamento era maravilhoso. Nessa empresa ainda que ele trabalhava, quando trocou o CNPJ, ele conseguiu um cargo maior, eu acho que um cargo de supervisor. E aí ele ficou lá durante muito tempo nessa empresa. Ele fez um trabalho muito bom, era o que ele me relatava, que ele era uma pessoa muito bacana e tal. Só que ele me relatava que ele estava começando a sofrer alguns boicotes lá dentro e tal, não sei o quê. E eu sempre apoiei muito ele a crescer, sempre incentivei ele a fazer curso. Eu queria muito ver ele lá no alto. Eu queria chegar no alto, mas eu queria que ele também fosse pro alto junto comigo, sabe? E só que chegou um tempo que, até quando ele trabalhava nesse lugar que ele trabalhava, ele era uma pessoa normal, na minha cabeça. Era uma pessoa boa. Ele nunca foi uma pessoa ruim. Claro que ele tinha os seus traços de algumas coisas que me deixavam chateada, como, por exemplo, falar do meu corpo, falar coisas que me deixavam chateadas, me botar pra baixo. Ele tinha esses traços assim, que na minha cabeça tava tudo ok, porque, né, falou porque chegou com raiva do trabalho. Falou sem pensar. Ele sempre tinha uns pontos pra jogar pra mim. Tanto que eu nunca me considerei uma mulher muito bonita, uma mulher muito interessante. Eu nunca me achei dessa forma. Só que eu gostava muito dele, ele só falava essas coisas na brincadeira e eu achava que tava tudo bem. E eu me lembro que ele foi demitido desse lugar que ele estava e ele começou a procurar emprego em outro lugar na mesma função que ele tinha. Foi quando esse chefe dele, que trabalhou com ele nessa empresa que ele estava, disse que tinha uma vaga nessa outra cidade para ele poder ir. Ele ia chegar lá como supervisor, mas tinha uma chance dele se tornar um grande gerente, que eles estavam construindo algo muito grande na cidade, nananana. E aí isso brilhou muito os olhos dele e brilhou também os meus olhos, que eu falei assim, poxa, agora é só hora de você crescer e mostrar o que você sabe fazer. Você já sabe fazer. Agora você só precisa de chegar lá e provar mesmo que você sabe fazer o que você aprendeu desde lá de baixo, quando você ainda descarregava caminhão. E aí ele foi, né, nessa outra cidade, fez entrevista, ficou alguns dias lá fazendo treinamento, conhecendo o pessoal. Eu lembro que o processo foi bem longo, porque na época ele havia me dito que a empresa era uma empresa muito séria, que eles estavam procurando uma pessoa que também fosse séria para esse cargo, que era um cargo muito específico, nananã. E eu falei assim, nossa, esse daí é um cargo bom para você, fulano, vai ser bom para você. Foi quando ele conseguiu o cargo e ele começou a trabalhar lá no meio do ano e foi. Eu fiquei extremamente feliz quando ele foi. Eu, soltei foguetes, que eu falei assim, nossa, cara, ele conseguiu. Eu acho que eu fiquei mais animada do que ele, sabe? Quando ele me contou que ele conseguiu essa vaga lá. Quando ele conseguiu essa vaga no lugar que ele foi, a gente estava para fazer 4 anos de casado. A gente já estava um período juntos, a gente ia fazer 4 anos de casado. Nesse período que a gente ficou casado, por volta dos meus 27, 28 anos, ele cogitou a gente ter filhos. Mas na época eu não achei tão aceitável, porque eu ainda não tinha o cargo que eu gostaria de ter. Eu ainda não estava trabalhando no lugar que eu gostaria de trabalhar, eu não me sentia confortável no lugar que eu trabalhava. E eu queria mais, sabe? Ter um salário melhor, estar melhor psicologicamente para receber uma criança. Porque como eu tive irmãos, eu cuidei dos meus irmãos, eu sei do trabalho que dá. E eu sei o quanto é difícil cuidar de uma criança, não é fácil, gente. Então eu falei assim, não, tá muito cedo, vamos viajar, vamos fazer um monte de coisa. Eu queria viajar pra fora, sabe, estudar, fazer outras coisas antes de ter filha. Eu acho que essa ideia saiu um pouco do coração dele e ele virou a ideia falando que ele tá assim, tá bom, agora então eu quero ser gerente. Aí ele virou a cabeça falando que queria ser gerente e que não queria ter filho mais. E pra mim tava tudo bem. Falou assim, não, tá certo. Porque se você tiver um cargo melhor ainda, né? Porque a gente vai ter mais condições pra ter uma criança. Porque criança não é só amor. Criança também é financeiro, envolve um monte de coisa. E eu, na época, não estava preparada. Quando ele foi pra esse lugar,
e falaram com ele que ele teria a possibilidade de se tornar um gerente do lugar onde ele ia trabalhar, eu acho surreal de bom, porque eu fiquei tipo, eu sempre me lembrava do menino de 17 anos que eu havia conhecido, que eu falei assim, nossa, cara, imagina ele vira gerente. Imagina, eu conheci ele, tipo, ele tinha uma bicicleta e agora ele vai virar gerente. Enfim, ele foi para essa empresa, ele recebeu o convite para ir para lá para ser supervisor a priori e tava tudo certo. Eu nunca cheguei lá nesse lugar, mas pelo que ele me falava, era um lugar muito chique, uma empresa muito bacana, o pessoal muito tal, não. E ele começou a se moldar como as pessoas de lá. Eu tenho um Corsa de 1997. Eu amo esse carro, claro que eu quero criar um carro mais novo. Mas enquanto esse Corsa estiver me levando pra cima e pra baixo, eu vou continuar dirigindo ele, enquanto eu não tiver condição de comprar um carro novo. E eu não me importo de dirigir um carro velho. E aí meu Corsa já não começou a ser tão interessante assim pra ele poder dirigir. Ele tinha um celular normal. Ele usa o celular só pra responder o WhatsApp e mal tirar uma foto. O celular dele já não servia mais, ele tinha que ter o iPhone da última geração. Não sei quem lá no trabalho tinha um relógio de R$2.000, pois ele foi lá e comprou um relógio de 1.000 e sei lá das quantas. E ele não me avisava mais nada, ele não falava mais o que ele fazia. Antes, todos os passos que ele dava, tudo que acontecia, todos os casos do trabalho, ele chegava e me contava. No outro trabalho que ele tinha, eu conhecia todas as pessoas. Eu já fui no chá de bebê da galera do trabalho dele, eu já fui no churrasco, eu já fui em vários encontros, eu já fui andar de moto com esse pessoal. Eu conhecia o pessoal sem conhecer, porque ele contava muito dessas pessoas. E nesse outro lugar que ele foi, eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu não sabia o que ele fazia lá, eu não sabia que horas que ele chegava no trabalho, que horas que ele saía, com quem ele estava, onde ele ia, o que ele fazia. Eu não sabia absolutamente nada. E quando ele entrou, ele começou a rodar muito com o pessoal do RH. Esse pessoal do RH de lá, parece que lá tem muitos lugares, muitas filiais, e elas faziam muitas entrevistas. E quando ele chegou, ele ainda não ocupou o cargo dele, e ele ficou conhecendo o ambiente. Ele sempre me falou, hoje eu fui levar as meninas do RH para não sei aonde para fazer entrevista. Então ele pegava essas moças do RH, colocava no carro da empresa e ficava meio que rodando, parecendo motorista de aplicativo, levando elas nos lugares. Como eu nunca tive ciúme dele e sempre confiei na pessoa que ele era, eu não me importava dele ficar andando no carro com essas moças do RH. Só que eu comecei a ficar um pouco desconfiada quando ele entrou no meio do ano, né, de 2023 nessa empresa, e no fim do ano essas moças do RH resolveram ir no bairro onde a gente mora para comemorar festa de fim de ano na hamburgueria que a gente visitava, que a gente ia. Isso que eu achei um pouco estranho. Em dezembro de 2023 vieram essas pessoas para Contagem, no bairro que a gente mora, e foi nessa hamburgueria. E ele só me contou quando chegou em casa. Tanto que eu pensei que era mentira. Eu falei assim, quê? Que esse povo andou 70 quilômetros de lá pra vir pra cá pra comemorar fim de ano aqui? Festa de fim de ano, vocês não tinham um restaurante lá na cidade deles, não? Eu vi as movimentações que estavam erradas, mas sabe quando você tipo assim, eu não quero atrapalhar fulano porque eu não queria intrometer muito no trabalho dele, na vida dele, porque eu achava que talvez eu poderia estar atrapalhando ele de alguma forma. Aí foi quando eu comecei a me anular. Eu já não me sentia o suficiente para estar do lado dele. Porque ele sempre falava, eu tô muito ocupado, eu tô trabalhando demais, não sei o quê. Então eu não queria levar, tanto que as minhas ocupações do meu trabalho eu já não levava para casa. Eu já não contava os meus casos, porque ele sempre chegava cansado, ele sempre estava com o celular respondendo as pessoas, ele trabalhava o tempo todo, trabalhava dentro de casa, respondendo o povo ligava. Então eu não, meio que tipo assim, eu deixei ele livre para poder conseguir o que ele queria. Acho que na verdade você não quer acreditar mesmo nas coisas. Mesmo que chegasse alguém falando comigo o que estava acontecendo, talvez eu não acreditaria. Porque você confia tanto, né? Você se entrega, na verdade. Eu me entreguei de verdade para essa relação. Quando aconteceu isso deles comemorarem aqui, eu entrei no Instagram dele, procurei as pessoas que ele seguia e vi essa moça específica, ela estava realmente aqui. Aí eu olhei os stories dela, ela realmente esteve lá nessa hamburgueria, ela veio pra cá. Nesse dia ele chegou muito afoito em casa. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele tá assim, não, porque
Tava lá na hamburgueria, eu não quis ficar e tal, e voltei. E dezembro é meu aniversário, né? Eu tô assim, eu achei que você tinha ido comprar meu presente de aniversário, porque no outro fim de semana eu ia comemorar o meu aniversário. Ele, não, eu fui lá na hamburgueria e tal, que o pessoal tava aí, eles quiseram vir e tudo. Aí ele me mandou uma foto meio embaçada, mostrando o pessoal que tava. Eu me lembro que realmente tinha essas moças, ela tava junto, e eu acho que o chefe dele também tava nesse dia. E foi nesse dia que eu falei assim, que estranho esse povo vir pra parar aqui em Contagem. Mas festa de fim de ano, né, da equipe. E eu falei assim, mas ele é da equipe X? Por que a equipe Y tá aqui? E por que essas moças? O que tá acontecendo? Só que eu não levei pra esse lado, só pensei, achei estranho, me causou estranheza. Só que eu tava indo comemorar meu aniversário, tava fazendo minhas coisas, então passou despercebido. Passou fim de ano, a gente viajou, fomos pra praia, tava tudo certo, tudo bonitinho. E ele começou a mudar o comportamento. Foi quando ele começou a ficar muito no telefone, ele colocou película de privacidade no celular dele. E eu falei, nossa, pra que você tá colocando isso? Ele tá assim, não, porque eu converso muita coisa no meu celular e os meninos lá ficam no trabalho, fica vendo, e é muita coisa particular, às vezes até mesmo com o meu chefe. Aí falou o nome do chefe, e eu acho que às vezes até mesmo demissão, e às vezes eu não tô com o meu corporativo, então eu percebi que algumas pessoas estão vendo, e é meio, né, depois eles pegam alguma conversa aqui, né, eu acreditando que era conversa, outro tipo de conversa. E aí eu comecei a achar estranha a relação dele com o telefone. Ele sempre que dirigia colocava o telefone debaixo da perna, ele dormia com o telefone debaixo do travesseiro e antes nunca aconteceu isso, o celular dele ficava jogado pela casa fora. As roupas de uniforme dele, ele começou a apertar todas as roupas, andar com a roupa super apertada no corpo para mostrar os braços. Ele se depilava todo santo dia, ele queria um perfume de R$700 para poder ir pro trabalho, porque não sei quem usava um perfume de R$700. Ele sempre se comparava a esse chefe dele. E eu ficava tipo assim, gente, mas por que fulano tá, sabe, se moldando tanto nesse cara? E esse cara é um cara solteiro, um cara que ele fica com quem que ele quiser, e meio que ele começou a achar interessante esse tipo de comportamento desse cara. E me contava sempre os relatos das coisas que esse cara fazia, e a gente ria e tava tudo certo. Foi quando ele começou, né, a mudar os comportamentos dele e tal. E aí um belo dia ele falou assim, Rubi, eu não vou fazer mais academia aqui no bairro, porque eu tô vindo lá da cidade e tal, vou e volto todo dia, chego aqui, troco de roupa e ir pra academia com você, tá ficando puxado. Vou fazer academia lá na cidade, porque fica mais fácil. Saio do trabalho, faço academia e venho pra casa. Eu falei assim, tá certo, porque fica mais fácil, né? Aí eu faço aqui, nós dois voltamos juntos e tá tudo certo. Ele começou a fazer academia lá no bairro, lá na cidade lá. E tava tudo bem, ele fazendo academia lá. E foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eu comecei a ficar estranha dentro da casa. Foi quando eu comecei a ficar... Gente, tem uma coisa de errada nessa casa. Eu não sei te explicar a sensação. Só sei que dentro do meu coração falava assim, tem algo de errado aqui dentro. E eu comecei a achar que eu tava ficando maluca. Foi quando eu fui nos seguidores dele do Instagram, e ele seguia umas 700 pessoas na época. Aí eu virei e falei assim, gente, quem são essas pessoas que ele segue? Vou pegar aqui o Instagram aqui, vou olhar. Aí eu rolando os seguidores dele, caiu em quem? Caiu nela. Eu falei assim, na hora que eu bati o olho nela, o coração vibrou. E eu falei assim, é essa aqui. Na época o Instagram dela é aberto e ela tinha várias fotos dela de ensaio sensual e mostrando o corpo. E eu virei e falei assim, essa menina vai me dar trabalho. Juro, na hora que eu vi as fotos dela. Aí eu falei, fulano, vi que seu Instagram, quem que é ciclana? E eu já tinha visto ela em dezembro aqui no nosso bairro, lá na comemoração. Fulano de tal, do setor tal, super gente boa. O setor tal, que ele ficava dando voltinha de carro. Eu falei assim, fulano, essa moça vai me dar trabalho. Ele está maluca. Essa menina é super gente boa, você tem que conhecer ela, gente boa demais. Eu tô assim, pois é.
Nessa mesma semana, os dois pararam de se seguir e ela privou o Instagram dela. Colocou como privado. Eu falei assim, tem uma coisa de errado aí. E fiquei com aquilo no coração. Ele tá me traindo e ele tá me traindo. E ao mesmo tempo que eu acreditava que ele tava me traindo, eu não conseguia acreditar. Porque eu achava que era loucura da minha cabeça. Porque uma coisa tão bacana que a gente tinha, por que tava assim? Na nossa relação tava tudo certo. Só que ele começou a fazer algumas críticas, né? Teve uma vez que ele falou comigo que eu era igual uma geladeira. Isso me deixou extremamente chateado, porque não era verdade. Ele falava assim que tipo, eu tô cansado e tal, se eu não te procurar, você não me procura. Mas o que não era verdade, sabe? A gente sempre teve uma relação de carinho e uma coisa muito boa. Só que ele começou a ter essas mudanças assim, sabe? Eu ainda descobri depois, mais pra frente, que eu ainda tinha dependência emocional, o que piorava ainda mais a situação. A gente teve uma discussão muito feia pelo WhatsApp, porque eu me lembro que eu queria muito ser mãe e ele não queria ser pai. Ele falou comigo que queria ser gerente lá dessa empresa onde ele tava. Aí eu falei assim, mas eu queria ser mãe e tal, tô pensando em retirar o DIU, porque eu já quero ter filho, eu acho que seria uma ideia legal e tudo. Ele virou pra mim e falou assim, eu não quero ser pai, já falei com você que eu não quero ser pai. De onde você tirou isso? Eu não vou ser pai. Eu tô assim, não, fulano, é porque eu acho interessante. O que você pensa sobre isso? Aí ele falou assim, eu já falei com você que eu quero ser gerente. E se você se tornar mãe, você vai se virar com essa criança, porque eu não quero ser pai. Você sabe muito bem disso. E se você cismar de ser mãe, tirar esse DIU, eu já falei, você vai ter que se virar com esse filho. Eu não vou criar esse filho. A gente casado. Aí eu falei assim, nossa, fulano, você me odeia. Você tá... Eu falei assim, jamais que eu vou ter filho com um cara que não quer ser pai do meu filho. Já basta que eu já passei com meu pai. Meu pai já me abandonou. Eu não preciso de dar pro meu filho um pai que também vai abandonar ele. Aí ele viu que ele tinha falado essas coisas comigo. Ele, não, é porque você não tá entendendo. É porque, né, eu tô em outro momento, eu quero ser gerente e tal. Eu tô assim, não, tá tudo bem. Aí eu encerrei a conversa ali, fiquei chateada com ele, mas não falei que eu tava. Ele voltou pra casa, me adulou, aquela coisa toda. E aí eu acabei que eu perdoei essa conversa e a gente continuou. Por volta de junho, meu pai começou a passar muito mal. Toda a vida meu pai sempre foi muito doente, a gente não sabia o que ele tinha. E aí eu tinha um acompanhamento muito de perto com ele, ia ver ele e tal. Eu já havia perdoado tudo que aconteceu no passado e a gente tinha uma relação muito boa. Aí eu fui visitar meu pai, ele tava com as perninhas muito inchada e ele começou a dar muita ferida pelo corpo. Fizeram o exame no meu pai e descobriu que ele tava com câncer, que ele tava com leucemia. Inclusive ele morreu sem saber que ele tinha câncer. E aí ele começou a piorar muito. Aí os médicos falaram, vamos entrar com tratamento e tal, não sei o quê. E quando a gente assustou, não tinha mais o que fazer. E eu não sabia do quadro do meu pai e eu achava que era uma loucura dos médicos, porque eu não queria aceitar a morte do meu pai. E aí, numa quarta-feira eu fui visitar meu pai no hospital e falei assim, pai, eu vou vir te ver e tal, não sei o quê, eu vou ficar com o senhor no fim de semana. Na quinta-feira ele foi internado no CTI, na sexta ele foi entubado, no sábado ele já não estava respondendo e no domingo eu me despedi dele de manhã. É tão triste porque meu pai estava feliz que eu estava casada. E ele estava muito feliz que eu tinha uma pessoa boa do meu lado, porque ele não foi uma pessoa boa pra minha mãe. E aí no domingo que eu despedi dele, falei assim, pai, pode ir com Deus porque tá tudo bem. Você sabe que eu sou casada com fulano e a gente tá super bem. No mesmo dia ele se foi. E aí com a morte do meu pai, eu fiquei muito mal dentro de casa. Muito mal. Triste, chorando dentro de casa, meio abatida. E o outro, meu ex-marido agindo estranho e eu tendo que anular a morte do meu pai para poder entender o que estava acontecendo aqui. Aí em agosto de 2024, teve uma festa de uma amiga minha. Ele me levou nessa festa, era um sítio. Ele me deixou lá 2h31 da tarde. 2h35 ele ligou para amante dele. Porque onde ele me deixou na festa era metade do caminho da onde a amante dele mora. Ele ligou pra ela e foi encontrar com ela. E eu fiquei muito mal nessa festa, porque uma moça
apareceu na festa, disse que ela era espírita e que o meu pai tinha um recado pra trazer pra mim. E eu fiquei extremamente mal, e eu já tava sofrendo de ansiedade. E a moça vindo, seu pai tem um recado. E eu passando mal com aquilo, e falei assim, não, moça, peraí. Calma, deixa eu ir no banheiro. Corri pro banheiro e liguei pra ele. Ele não me atendeu. Liguei de novo, ele não me atendeu. Aí eu mandei mensagem pra mãe dele. Fulana, Ciclano tá aí? Ela me disse assim, não, fulano tá aqui não. Na verdade, eu vi fulano hoje muito cedo. Não apareceu que hoje não. Aí eu já fiquei tipo, o que tá acontecendo? E ele sempre cortou o cabelo dele aos sábados, religiosamente, 5 horas da tarde. Nesse dia ele tinha cortado 8 horas da manhã, porque ele falou assim que cortou mais cedo porque ele ia me levar lá na festa. Só que a festa ele tinha que me levar tipo 1 hora da tarde. Então dava pra ele me levar e cortar o cabelo 5 horas. Mas nesse dia ele cortou cedo. Por quê? Porque ele ia encontrar com a pessoa. E aí eu ligando pra ele de chamada de vídeo, ligando, me atende. Ele foi e ele recusava todas as ligações, isso por volta de umas 7 horas da noite. Ele virou pra mim e falou assim, o que você quer? Tá mandando mensagem até pra minha mãe, tá desconfiando de mim, o que foi? Eu, fulano, aconteceu um negócio aqui e eu preciso muito te contar. Que eu queria contar pra ele o que tinha acontecido e minha tia não podia me atender porque ela tava no hospital, ela trabalha no hospital. Minha mãe não podia me atender porque ela tava em um compromisso e ele é meu marido, ele era meu marido na época, então, né? E ele, não, o que foi? Pode mandar por mensagem. Eu tô assim, não, preciso te ligar. Ele, pra que você quer que eu te ligue? Eu tô no banheiro. Eu tô assim, eu preciso falar com você. Ele, fala. Eu tô assim, me atende. Ele, não vou te atender, parece que você tá desconfiando de mim. Eu tô no banheiro. Eu tô assim, gente, mas você sempre me atendeu dentro do banheiro, qual que é o problema? Ele, não, tal, tô indo pra casa da minha mãe. Eu acho que ele colocou o celular no modo avião, não me atendeu mais, sumiu. Apareceu tipo umas 8h30, 9 horas da noite, bem um tempo depois. Ele falou, tô aqui na minha mãe, a hora que você quiser eu te busco. Aí eu falei assim, pois pode vir me buscar. Aí ele apareceu lá, acho que por volta de umas 10 horas, eu saí do sítio, entrei no carro e fiquei calada. Ele extremamente estressado, gritou comigo dentro do carro, o que tanto que você queria falar comigo? Aí eu falei assim, olha, eu tive uma crise de ansiedade, uma moça na festa disse que ela era médium, não sei o que ela era. Ela invadiu meu espaço dizendo que o meu pai tinha um recado pra mim. Eu fiquei mal, comecei a chorar no meio da festa da minha amiga, atrapalhando o aniversário dela. E eu não podia contar pra ela, porque senão ia acabar com a vibe dela, ia acabar com a vibe dos convidados. Eu corri pro banheiro e eu só queria contar pra você o que estava acontecendo. Ele abaixou a guarda e falou baixo comigo e me pediu desculpa. Mas ali eu já tava tipo, eu já sei que tá acontecendo alguma coisa. A gente foi embora pra casa, eu tomei meu banho, fui deitar e a gente foi dormir. E aí nessa madrugada, eu acordei por volta de... Nessa noite eu acordei por volta das 4, 5 da manhã, não me lembro muito bem. E aí dentro do meu coração ficava assim, pega o celular dele, pega o celular dele. Pega o celular dele. E eu falei assim, não, cara, eu não vou pegar o celular dele. Na época que eu vi o Instagram dela, eu cismei que ele tava me traindo, lembra? E aí eu fui e tive uma ideia de pegar o Instagram, o WhatsApp dele e colocar logado no meu computador pra ver o que tava rolando. Eu lembro que eu loguei o WhatsApp dele 10 horas da noite de um dia, fiquei quietinha com o computador. No outro dia, meio-dia, ele descobriu que o WhatsApp tava logado. E eu falei assim, cara, como que ele descobriu que o WhatsApp tava logado? Ninguém olha essas coisas. E aí ele acabou com a minha raça, acabou com a minha vida, me xingou toda, falando que eu não confiava nele. E acabou comigo. E aí eu falei assim, gente, eu não posso mais mexer no celular dele, eu não posso fazer isso. Eu fiz uma promessa pra ele que eu não ia mais mexer no celular dele e que ia ficar tudo bem. E nessa mesma semana, ele me levou na cidade que eu mais gosto, que é Ouro Preto. A gente passou o dia lá, foi muito bom, ficamos juntos, a gente foi num festival de gastronomia que tinha em Ouro Preto no dia, a gente comeu e tava tudo certo. Ele falou das perspectivas dele de trabalho, eu falei das minhas, a gente teve uma conversa como 2 adultos, voltamos pra casa super bem. E naquele dia eu falei assim, velho, era coisa da minha cabeça mesmo, nada a ver essa coisa de WhatsApp, juro. Voltamos de Ouro Preto, renovados, pelo menos eu, né? E mais uma vez eu fui me anulando meus sentimentos, anulando a minha intuição. As coisas estavam ali na minha cara e eu falando, não, é coisa da minha cabeça mesmo, ele tá na razão, eu sou uma
idiota de ter invadido a privacidade dele. E aí eu me lembro que eu levantei, peguei o celular dele, olhei a localização, olhei o WhatsApp e olhei a ligação. Não tinha nada. Não tinha nada. Coloquei o celular no lugar, deitei de novo. Aí tá assim, volta lá. Eu falei assim, gente, não tem nada nesse celular. Voltei de novo e mexi de novo, mexi nas fotos. Nossa, eu revirei o celular, não tinha nada. Eu coloquei lá, fui na cozinha beber água, tremendo, porque eu morria de medo dele acordar. E qualquer mexida que eu dava na cama, ele acordava. E eu falei assim, cara, ele não acordou. Era surreal, ele não acordou. Se eu virasse pra ir no banheiro, ele acordava. E nesse dia ele não acordou. E eu fui na cozinha, bebi água, com o coração aqui na boca, morrendo de medo dele acordar e acabar com a minha raça. E fiquei, tipo, pensando. Aí eu fui na sala, fiquei andando de um lado pro outro, e a voz falava, vai lá e pega o celular. Aí nesse dia eu acho que eu fui um pouco rude com Deus. E eu fui rude mesmo. Que eu me lembro que eu falei assim, se é Deus que tá falando, se é você que tá falando, eu olhava pro teto assim, ó, e falando lá na sala. Então me fala o que tá acontecendo, me mostra, porque eu não tô sabendo. Eu vou ficar mexendo no celular do cara? O que é? É você? O que tá acontecendo? Aí dentro do fundo do meu coração, não foi uma voz tipo, uma coisa trêmula, foi uma coisa suave que falou assim, vai nas ligações de WhatsApp. Eu fui no quarto, peguei o celular, abri as ligações de WhatsApp, várias ligações de WhatsApp pra ela. Aí eu fui bater nas datas, a data que a gente tava viajando na cidade da mãe dele, no dia que eu tava na festa, que ele me deixou me deixou na porta da festa da minha amiga e ligou pra ela. Um dia que ele falou que nisso, enquanto eu via as ligações, eu ia nas conversas de WhatsApp, eu ia no calendário. O dia que ele falou que ia chegar mais tarde em casa porque ele tava jogando bola com os meninos, ele ligou pra ela. Inclusive, nesse dia que ele ligou e a gente tava em viagem, na cidade da mãe dele, ele ligou pra ela, tipo assim, 12:02, se eu não me engano. Eu consigo lembrar, assim, ó, exatamente. Ele tava dentro do banheiro, ligou pra ela dentro do banheiro. E a gente de viagem. E nesse dia, na viagem que a gente estava junto com a família dele, na cidade da família dele, numa festa que a gente estava, ele chegou em mim e falou assim, a gente conheceu um casal que estava junto há 50 anos. E ele falou comigo com essas palavras, você tá pronto para viver comigo 50 anos? Juro. E meia hora antes ele tinha ligado para ela dentro do banheiro. E aí eu fui ligando os casos, ligando todas as ligações. E aí falei com ele, o que é isso aqui? Aí ele acordou super assustado. Não, é a menina do RH, é que eu tô resolvendo, ela tá fazendo algumas contratações pra mim e eu precisei de ligar pra ela e tal. E eu tô assim, e você tá ligando pra essa moça aqui até no fim de semana? Você me deixou na porta do aniversário da minha amiga e tá ligando pra ela? Ele, não, é porque eu tava resolvendo o negócio do serviço, de um atestado de um cara e que não sei o quê. E eu tô assim, e precisava de ligar pra ela de chamada de vídeo? Ele, não, é porque ela não me atendeu, hora nenhuma e tal. E eu tô assim, então cadê as conversas que eu não achei? Ele, não, eu apaguei porque eu achei que você ia ficar meio assim, a conversa de trabalho. Eu tô assim, fulano, você é conversa de trabalho, por que você apagou? Não, é porque eu achei que você ia ficar não sei o que e tal. Ele foi me acalmando. Todas as vezes que eu sofro um baque muito forte, eu durmo. Eu lembro que quando eu descobri que meu pai morreu, eu tava em casa, eu chorei muito e eu choro tanto que eu fico tão acelerada que parece que meu corpo desliga e eu durmo. E nesse dia, nessa hora, eu fiquei tão nervosa que eu apaguei, dormi, eu desliguei. Acordei por volta de 10 horas ele fazendo meu café. Meu café com leite e meu pão esquentadinho que ele fazia todo domingo de manhã, que esse dia era domingo. Aí ele me deu café, a gente deitou no sofá e eu pensando no que estava acontecendo. E nesse dia eu liguei para ela sem querer e tal, tentando entender as ligações e tudo, diz ele que ela retornou a ligação e perguntou o que estava acontecendo. Ele falou que não, que é porque eu tinha visto as conversas e que eles não poderiam conversar mais coisas de trabalho pelo celular dele particular, porque isso estava ficando muito estranho. Aí eu falei assim, então cadê as conversas? Ele falou assim, eu apaguei. Enfim, não me mostrou as conversas. E falei assim, fulano, beleza, é conversa de WhatsApp e tal, conversa sobre o seu trabalho, mas ó, deixa eu te falar uma coisa, você tem um corporativo.
Por que você não conversou com ela, conversa de trabalho pelo seu corporativo? Aí esse homem não ficou branco, não ficou nada, se manteve e disse, não, mas eu não conversei porque eu não tava com o corporativo perto. Eu, não, pra cima de mim. Conversa de serviço. Não tem o histórico da conversa, ainda ligando em ligação de vídeo. O que você conversava com ela? Ele, tá bom, vou falar. A gente conversava conversa particular. Eu, o quê? Aí ele virou e falou assim, não, é porque como seu pai morreu e você tava muito mal e eu tô passando por muito problema no trabalho, aí eu comecei a conversar com ela, mas foi assim. O meu chefe pediu que eu procurasse a psicóloga do trabalho. Aí eu procurei ela pra conversar com ela e não consegui desabafar. E aí essa moça é uma ouvidoria da empresa. Ela escuta as pessoas quando precisa. Ela não é formada em psicologia não, mas ela é uma ouvidoria. E aí essa chefe dela, que é a psicóloga, passou o número dela pra mim. Aí eu comecei a fazer a ouvidoria com ela, e a gente começou a conversar de trabalho. Aí acabou que as conversas se tornaram particulares. Que tipo de conversa particular? Ele, nada demais. Eu só perguntava, que cor que você gosta? O que você gosta de comer? Aí eu falei, fulano, nem minha irmã de 15 anos conversa esse tipo de conversa no telefone, tá ficando doido? O que é isso? Ele, não, é porque eu gostei muito de conversar com ela, achei ela uma pessoa muito bacana, como você tava passando muito mal com seu pai, eu não queria trazer nenhum problema. Eu, fulano, eu dentro de casa, sua esposa, você conversando com outra pessoa? Ele, é porque eu não queria levar problema pra você. Eu fiquei extremamente chateada. Eu saí de casa, de carro, e deixei ele lá, sumi. E fiquei pensando, gente, será que ele me traiu? O que tá acontecendo e tal? E eu não sabia o que tava acontecendo e tudo. E voltei pra casa, ele veio conversar comigo, falou que nunca me traiu com ela, que era só conversa mesmo, e que ele não iria conversar mais com ela, e que acabou aquilo, só que acabou que ele conversou com ela, que ele achou ela uma pessoa muito bacana, e que ele sabia que era errado, mas ele não queria me chatear. E ali a gente fez um combinado. Ele nunca mais conversar com essa moça, não procurar ela mais, e eu também não ia procurar mais saber dessa mulher. E a gente ia continuar a nossa vida e ele ia parar com essas conversas paralelas com ela, já que ele tinha falado que era só conversa e tal. Foi aí então que eu comecei a passar muito mal dentro de casa. Eu já vinha de várias infecções, visitando muito ginecologista. E eu achava que era por causa do DIU. E em agosto que aconteceu esse problema, dia 1º de setembro, de 30 de agosto a 1º de setembro, acho que aconteceu esse problema, que a gente teve essa discussão e a gente combinou que ia dar tudo certo. Dali pra frente ele se tornou um ótimo marido, a pessoa que eu conheci no início. Ele se tornou uma ótima pessoa, um cara maravilhoso, que eu falei assim, nossa, graças a Deus, foi só um desequilíbrio que teve aqui na relação, e ele voltou a ser uma pessoa maravilhosa, a pessoa que ele era antes. E aí eu comecei a passar muito mal dentro de casa, comecei a ter muitas dores pélvicas, e eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? E as dores só aumentavam, e não me davam paz essas dores, eu ficava muito agachada com essas dores, eu não dormia, e eu falei assim, gente, eu vou procurar um médico. Procurei um médico, fiquei internada, eles não descobriram o que era, me deu medicação e eu não melhorava. Procurei um outro centro, não sabia o que era, e falaram assim, é o DIU, vamos tirar o DIU. Fui numa consulta de ginecologista, aí a ginecologista falou, olha, como você fez os exames e não deu nada, a gente retira, já que seu DIU tá dando problema, mas pelos exames eu acho que ele só deu uma movimentadinha, pode ser isso as suas dores. Quando ela tirou o DIU, aí que a coisa piorou, aí que eu passei mal mesmo, tinha tanta dor que eu chegava a ter crise de desmaios. E aí a médica veio a mim pra conversar e falou assim, moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela nem me chamou de moça, falou assim, Rubi, vem cá, vamos conversar. Eu vi seus exames, vi que você fez vários exames, você retirou o DIU, o problema não é o DIU, você tá com a IST. Aí eu falei assim, Ela você tá com DIP? E isso que tá causando esse problema dentro de você. E ela falou assim, você agradeça a Deus porque você quase perdeu seu útero. E quase que você não pode mais ter filho. Você tem vontade de ter filho? Aí eu falei, tenho. E ela, deixa eu te perguntar. Desculpa,
mas com quantos parceiros você fica? Aí eu em silêncio, com o olho cheio de lágrimas, eu falei assim, moça, eu sou casada. Aí eu lembro que ela pegou na minha mão assim e falou assim, olha, não tô colocando nada na sua cabeça, não tô. Mas quando você chegar em casa, conversa com seu marido. E dali eu saí tipo, o que tá acontecendo? E eu fiquei internada e tive que fazer 15 dias de tratamento para poder curar isso. E graças a Deus não chegou a subir o tanto que tem que subir para as trompas e nem nada. A gente conseguiu fazer o tratamento antes e eu melhorei. Graças a Deus não deu nada. E aí eu fui encontrar com ele quando eu fui comprar os remédios e perguntei, fulano, você já me traiu? Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, eu sabia que você ia me perguntar isso. Eu nunca te traí. Por isso que você ficou mal desse jeito. Meio que ele falou assim, você ficou traumatizada com as conversas com as ligações que você viu no celular, por isso que você passou mal e por isso você tá assim, entendeu? E eu falei assim, é mesmo, né? Talvez eu fiquei muito mal mesmo, por isso que deu esse problema, porque tudo que acontece comigo eu sou muito intensa e meu corpo reage dessa forma e tal, e eu tava acreditando dessa forma. A gente ficou setembro bonitinho, veio o mês de outubro, essa moça entrou de férias, eu falei assim, nossa, graças a Deus que essa moça entrou de férias, porque eu tava acompanhando de perto o celular dele corporativo e ele não sabia. Teve um evento no Expo Minas, lá de BH, voltado pra área onde eles trabalham, do serviço deles, e eles fretaram um ônibus com umas 30, 40 pessoas para ir nesse evento, lá da cidade. Ele foi nesse evento também e a moça também foi. Ele foi, ficou o dia todo no evento, participou, tudo bonitinho, voltou para casa. Ele veio me contar sobre o evento, tal, não sei o que, não sei o que. Não perguntei sobre ela, porque ela já não fazia parte mais das minhas perguntas e nem do meu ciclo, porque eu já tinha encerrado esse ciclo ali e tava tudo certo entre a gente. A gente dormiu e de madrugada caiu uma chuva muito forte, e eu fui fechar as janelas. E quando eu fui fechar as janelas da casa, o corporativo dele tava na cozinha carregando. E aí eu falei assim, vou ver quem foi no evento. Aí eu vi lá a foto com todas as pessoas no evento e ela na foto. Então assim, a fulana foi no evento. Passou, eu bloqueei o celular, desliguei a luz da cozinha e saí andando. A mesma voz suave veio no meu coração, falou assim, volta lá e abre na conversa X. E falou até a conversa que eu tinha que abrir. Eu não tô brincando. É muito sério isso que eu tô falando, porque a conversa X, ele havia conversado 10h48 da manhã. Eu consigo me lembrar como se fosse hoje, ou naquela cozinha. E outras conversas subiram. Conversa com, sei lá, com ciclano, com beltrano, com pessoas de trabalho mesmo. Subiram. E eu falei assim, eu tô ficando maluca. Voltei. E tinha realmente a conversa com essa pessoa. Quando eu abro a conversa com essa pessoa no WhatsApp, tá a foto dos dois. Ele tirou uma selfie assim, ou ela, não me lembro, tirou uma selfie e mandou para essa pessoa do celular corporativo. Essa pessoa respondeu, fulana de tal é linda, mas você é sem comparações, lindo casal. E aí ele respondeu, obrigada fulana, beijinho, 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 de uma forma que ele nunca conversou. Ele não conversava daquela forma, que eu achei estranho. Dali eu já tirei foto daquilo e já fui no celular dele, pessoal, peguei o iPhone dele e fui nas fotos. Tinha uma foto dos dois, dela com o iPhone dele na mão, tirando uma selfie dos dois, ele super sorrindo, os dois juntos na foto. Ali eu comecei a gritar, igual uma maluca dentro daquela casa. Eu comecei a gritar sem parar. Eu não parava de gritar, eu não parava. E ele tentando me acalmar de todas as formas. E eu falando, por que a faxineira do seu trabalho tá falando que você é o casal lindo dessa mulher? O que tá acontecendo? E ele, calma, calma, tentando me acalmar. Aí ele foi me justificando, falando que a cidade lá, o pessoal é muito simples, todo mundo são pessoas simples, que todo mundo fica com tratativas amorosas um com o outro, e que, tipo assim, ele era o casal de mais umas 10 pessoas da empresa, que todo mundo tratava ele como casal das pessoas lá, porque as pessoas eram todas bacanas, e que ele levava isso na brincadeira, e que não era nananã. Eu falei assim, fulano, eu trabalho na minha empresa no mesmo tempo que você trabalha na sua, que a gente entrou basicamente no mesmo período. Nunca ninguém me chamou de casal de ninguém, em lugar nenhum, porque eu nunca dei o direito de ninguém falar isso de mim.
E aí eu gritando, aí minha pressão subiu, eu tenho certeza que eu fiquei muito alterada e passei mal e deitei e apaguei. Eu acho que eu desmaiei, porque eu gritava muito, eu tava muito alterada. E aí eu desmaiei, dormi. Aí no outro dia eu tava de home dentro de casa e ele ia trabalhar e ele acordou de manhã, normal, chorando horrores. E eu falando com ele que eu não acreditava, que eu havia pedido ele para não ficar próximo dessa moça, para não ter contato com ela, e ele continuou tendo contato, ele continuou conversando com ela. Aí ele virou para mim e falou assim, que é porque ela sentou do lado dele, porque a cadeira tava vaga, e aí ela sentou, que não tinha como pedir para ela sair, e que foi ela que pediu para tirar a foto. Ele foi dando justificativa, sabe? Olha, eu mandei essa foto porque ela que pediu, eu tirei essa foto porque ela que quis, eu não queria ser mal educado com ela. Eu falei assim, você poderia ser mal educado sim, porque se tem uma coisa que você sabe ser, é mal educado quando você quer ser. E ele é assim, quando ele quer jogar a pessoa dentro do buraco, ele joga. Ele tem esse poder. E aí ele chorando e tal, não sei o que, foi pro trabalho. Nesse dia eu já tava com o telefone dela. Já tava com o telefone dela, já tava com o telefone do chefe dele e já tava com o telefone da chefe dela. E eu falei assim, hoje eu vou descobrir o que tá acontecendo. Aí eu liguei pra ela várias vezes ela não me atendeu. Pra amante dele. Aí foi quando eu falei assim, oi fulana, tudo bem? Tô tentando falar com você e não estou conseguindo. Ela bem rude virou pra mim e falou assim, quem é? Do que se trata? O que você quer? Eu sou esposa de fulano e eu gostaria de saber o porquê que tem uma foto sua e do meu marido no celular dele e a faxineira tá chamando você de casal dele. Essa menina falou assim, calma, não é nada disso. Eu tô assim, me explica o que tá acontecendo. Eu me lembro que eu acho que ela falou assim, olha, eu voltei agora de férias, um negócio assim e tal, e ela realmente estava voltando de férias, eu tenho muita coisa pra resolver, mas a gente vai conversar, e aí ela foi desconversando e não me falava nada. Então assim, fulana, o que tá acontecendo? Se você não me falar o que tá acontecendo, eu tô saindo aqui agora e tô indo aí na sua cidade pra gente conversar pessoalmente. Nessa mesma hora, eu tenho certeza que ela ligou pra ele falando assim, olha, a sua esposa tá vindo pra cá. Ele ficou louco, ele falou assim, onde você tá? Eu tô assim, você nunca quis saber onde eu tô? Não sabe nem onde eu tô andando? Agora você quer saber? Ele, você tá ligando pra cá, atrapalhando a vida de fulana? Atrapalhando a minha vida? A gente precisa de trabalhar, dar paz pra gente. Eu vou lá pra aquele lugar lá, vou atrás. Aí quando eu tava pegando pra sair de casa, caiu uma carreta de milho na BR, aonde é a BR que vai pra lá. E fechou a BR toda e ficou um congestionamento enorme no bairro, não tinha como sair. Eu falei assim, caraca, não tem como ir pra lá. Não tem como. E foi até bom eu não ter ido, porque eu fico imaginando, eu não sou esse tipo de pessoa baixa, que chega nos lugares e grita e briga e faz confusão e quebra coisas. Eu não sou esse tipo de pessoa. Acho que se eu tivesse ido, eu ia ficar muito chateada, porque eu ia chegar lá, as pessoas iam olhar pra minha cara e falar assim, minha filha, os dois são namorados, quem é você? Eu ia descobrir isso lá na hora, eu ia ficar extremamente chateada. Eu acho que foi bom isso ter acontecido, porque me preservou, digamos assim, de aparecer lá na cidade, aparecer no trabalho dele e fazer esse tipo de coisa que eu não gosto. E aí eu liguei no trabalho dela, a secretária atendeu, eu falei assim, oi, aqui é a Juliana, eu quero falar com fulana porque eu tô participando do processo seletivo. Essa menina é uma assistente de RH lá, do trabalho deles lá, diz que faz a ouvidoria, não é formada no curso de psicologia. E aí eu falei com ela, eu falei assim, oi fulana, tá podendo falar? Aí ela, oi, tudo bem? Quem é? Eu tô assim, não desliga o telefone. Eu tô ligando porque eu quero saber o que tá acontecendo. Fulano de tal, não me fala, alguém vai ter que me falar. Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela, olha, eu saio do trabalho 4h15, nesse horário eu te ligo e a gente conversa. Beleza, quando deu 3h58 da tarde, ela me mandou um texto desse tamanho, que eu tenho certeza que ela colocou no chat GPT, porque tava, tipo, escaneável, tava pra... Aquela linguagem ela não tem. E aí eu li o texto e falei assim, que safada. No texto ela falava que ela não tinha nada pra falar comigo, e que se eu quisesse saber de alguma coisa, é que eu tinha que conversar com fulano, e que ela não me devia nada, e que ela tinha que conversar com ele. E aí eu fiquei super chateada com isso e mandei uma mensagem pra ele assim, olha, conversei com fulana, ela já me contou tudo, quando você chegar, a gente conversa. Ela não tinha me falado nada. Ele virou pra mim e falou assim, nossa, dei até dor de barriga.
Eu tô assim, imagina. Demorou chegar em casa. Fez compra, comprou meu amaciante de roupa favorito, comprou meu pão favorito, comprou meu bolo favorito, comprou meu suco favorito, passou na casa da mãe dele e veio embora. Quando ele veio embora, eu esperei ele tomar banho, ele pediu pizza pra gente, a gente comeu a pizza. E eu falei assim, fulano, a gente pode conversar agora? A gente pode voltar lá em agosto, quando eu descobri as conversas? Ele tá assim, a gente não tem nada que conversar. Tudo que você sabe, você já sabe. Eu tô assim, não. Eu vi foto de vocês dois, a moça disse que não tem nada pra me falar e eu quero saber o que tá acontecendo. Ele, eu não tenho nada pra te falar. Eu tô assim, fulano, mas a moça me falou que você tem que me falar alguma coisa. Aí ele falava assim, mas eu não tenho nada. Eu tô assim, mas ela já me contou. Aí no tom de deboche ele vira pra mim e fala assim, se ela já te contou, não tenho nada pra te falar. Não tá acontecendo nada. Aí eu falei assim, fulano, você me traiu com ciclana? Ele, sim. Aí nessa hora eu fiquei paralisada. Aí eu falei, quando foi isso? Ele, foi logo depois da morte do seu pai. Aí eu tava de luto e você tava com outra pessoa? Ele, não, mas foi só uma vez só. Foi na casa dela, foi depois do trabalho, eu saí de moto, fui pra casa dela, tava um dia muito estranho. Eu fui na casa dela, a casa dela é extremamente suja, tudo sujo, tudo fora do lugar. Ele me contou até a forma como ele ficou com ela. Ele me falou até o tempo que ele ficou com ela. E ele disse que fez e levantou e falou assim, eu quero ir embora, eu quero ver a Rubi. Aí diz ele que saiu da casa dela, veio embora pra casa. Aí diz ele que eu tava sentada no sofá com o pijama favorito dele. E eu falei assim, nossa, você demorou hoje, eu tava esperando pra gente ver filme. Ele falou assim, tá, vou só tomar um banho e a gente vai ver filme. Aí diz ele que ele entrou no banheiro, chorou horrores pelo que ele fez e foi lá ficar comigo. Aí eu falei assim, mas por que você me traiu com ela? Por que você ficou com ela? O que aconteceu? Porque eu não tava entendendo, tipo, eu sou a esposa dele até aquele momento, né? E eu fazia de tudo para as coisas darem certo. Eu me acho uma pessoa bacana, eu sempre fui honesta com ele. E ele fez isso comigo, eu fiquei tentando entender. Eu me lembro que uma vez a gente discutiu por algum motivo besta. Por causa de um lixo que a gente não desceu. E ele ficou extremamente bravo comigo e a gente ficou um dia sem se falar. Aí no outro dia eu falei assim, fulano, não tá certo a gente ficar sem se falar, isso tá errado. E eu não quero ficar sem se falar com você, porque eu amo você e quero continuar nessa relação. Aí eu perguntei pra ele, você me ama? Aí ele falou assim, eu falei assim, você me ama? Ele, sim. Eu tô assim, pois é, porque se um dia, eu sempre falava isso com ele, porque ele me conhece desde nova, ele sabe as coisas que eu já passei, as coisas que a minha mãe já passou e minha família passou. E eu sempre tinha essa conversa com ele, eu me lembro que eu falei isso com ele assim, se um dia você não gostar mais de mim, ou se eu não for mais interessante, você me avisa. Porque eu não quero passar pela mesma coisa que a minha mãe passou. Eu não quero passar por isso. Então, se um dia não der certo, por favor, você me fala. Eu não quero descobrir que eu sou traída. E eu me lembro que ele virou e falou assim, mas mulheres também traem. Aí eu virei e falei assim, mas você acha que eu te traio? Ele, não. Eu tô assim, então, se um dia não tiver bom pra mim, eu vou falar com você. Assim também eu quero que você me fale. Porque eu não quero descobrir de terceiros ou de quartas pessoas que tem alguém me traindo. E aí eu me lembro quando eu tava sentada na sala e ele contando que me traiu, eu falei assim, mas por quê? Porque essa moça, ele tá... E ela nem é tão bonita assim, e nem é questão de beleza. Nem se fosse, não justifica. Aí ele tá assim, não, ela é muito bonita. Inclusive ela tem um corpo muito bonito e uma bunda muito grande. Aí na hora que ele falou isso, eu levantei, escovei meu dente. Eu acho que eu tive de novo uma sei lá, sabe? O meu corpo começou a ficar estranho. E eu deitei na cama e dormi até o outro dia. No outro dia ele ia trabalhar, eu nem sei se ele trabalhou nesse dia, era sábado. Ele foi trabalhar, arrumou pra ir trabalhar, era aniversário da minha avó. E ela tava super empolgada com o aniversário dela. Eu fiquei catatônica, eu não falava nada. Eu acordei sem falar nada, eu andei na casa sem falar nada, eu cuidei dos meus passarinhos sem falar nada.
Eu fui pra festa da minha avó, fiquei lá o dia inteiro na casa da minha tia, não falava nada. Na festa as pessoas falavam, ai, cadê fulano? Cadê fulano? Eu não respondia, eu não falava nada. Acabou a festa, eu fui embora pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, ele tava colocando a mochila dele nas costas e pegando alguns pares de roupa. Eu falei, fulano, pra onde você tá indo? Ele, tô indo pra casa da minha mãe, até a poeira baixar, até as coisas se acalmarem. Aí eu me lembro que eu parei na porta e falei, poxa, não vai. Porque parecia meu pai indo embora. E dentro do meu coração acelerava tanto, que eu falava assim, eu não posso deixar ele embora. Minha mãe ficou 10 anos deitada numa cama, eu vou ficar 10 anos também. E eu ficava com aquela coisa, eu falava, não vai embora não, por favor, não vai embora. E ele, eu achei que você nem ia voltar, eu achei que você ia ficar na casa da sua tia, porque eu não queria que você me visse indo embora. Tipo, ele queria que eu chegasse lá e as coisas dele não tava mais lá, sabe? Igual meu pai fez comigo. E eu, dentro da minha cabeça, ficava tipo uma Avenida Paulista, tipo, tá acontecendo. Faz alguma coisa. E eu falava, não vai. Ele abriu a porta, desceu as escadas, eu deitei no sofá, eu desmaiei, eu gritava de tanto que eu chorava. Eu chorei tanto, que eu ficava noites e noites chorando. Ele foi embora no dia 26 de outubro. Eu me lembro como se fosse hoje, eu deitada no sofá, chorando, sem saber o que fazer, sozinha, dentro de um apartamento. E aí eu liguei pra mãe dele e falei assim, eu mandei mensagem, falei assim, fulana, ciclano tá chegando aí. Ela, o que aconteceu? Então, assim, quando ele chegar, você conversa com ele. Aí eu fiquei esse dia dentro de casa, fiquei o domingo dentro de casa, fiquei passando mal. Ele ia lá em casa todos os dias, mesmo morando na casa da mãe dele. Ia lá, a gente conversava, ele falava que a gente ia orar e tal, que a gente ia reconciliar o nosso casamento, que ele só saiu de casa pra me dar um tempo. E ele sempre ia lá, todos os dias, ele saía do trabalho e passava lá em casa. A gente conversava, ele jantava e a gente tinha essa relação. E no dia 29 de outubro, ele foi lá em casa pra pegar uma roupa dele. A roupa nova dele, o tênis novo, a blusa nova, tudo novo. E ele virou pra eu falei assim, por que você tá levando sua roupa nova? Ele foi lá só pra buscar essa roupa. Porque a roupa tava tudo dele lá. E ele foi lá só pra buscar essa roupa. Aí ele falou assim, não, porque vai fornecedor hoje lá no trabalho, amanhã no trabalho, e eu quero estar bem apresentável. Aí mas você trabalha num CD logístico, você não precisa de estar de tênis, não. Você precisa de estar de bota, porque no CD você trabalha de bota. Ele, não, é porque eu quero estar apresentável, esses caras vêm de fora e tal. Mas você tinha que estar de uniforme, não? Ele, não, é porque eu quero estar apresentável. Levou a roupa. No outro dia era o aniversário dela. Onde que ele tava? Na festa de aniversário dela. E nessa festa de aniversário, eu recebi um relato de uma pessoa que tava na festa, que eles cantaram Com Quem Será que fulana vai casar. E aí falava o nome dele. Foi passando o tempo, ele foi me visitando lá em casa, ele ia lá me ver. Eu, ficava trancada o dia inteiro dentro trabalhava durante o dia e eu ficava a noite inteira acordada, sem dormir, passando mal. E ele indo lá me ver, ele me levava pra sair, a gente saía, a gente conversava muito, eu ia na casa da mãe dele e a nossa relação continuando. E ele falando, não, vamos orar, a gente vai dar certo, é só o momento que a gente tá passando, vamos continuar buscando a Deus, e eu buscando a Deus dentro de casa, pra Deus reconciliar meu casamento, porque mesmo com a traição, porque eu pensei que fosse uma única vez, eu queria sim perdoar ele, eu não vou mentir, que eu queria perdoar, eu queria ter o meu marido de volta dentro de casa, e ele ia me visitar muito. Foi quando em dezembro, dia 5 de dezembro, eu desconfiei que eu estava grávida. E eu achei que eu estava grávida porque a minha menstruação estava atrasada já fazia muito tempo. E quando eu fui contar pra ele, eu falei assim, olha, fulano, eu acho que eu tô grávida porque a minha menstruação tá atrasada tem muito tempo. E ele disse assim, você tem certeza? Eu tô assim, não sei, porque eu ainda não fiz exame, mas tá atrasada, só que eu não te falei. Aí ele, eu falei com você pra usar preservativo, me xingou, me xingando. Aí ele, você não tá entendendo esse momento que eu tô passando, olha as coisas que eu fiz com você, eu te traí. Eu tô assim, fulano, eu já te perdoei, volta pra casa, vamos continuar a nossa vida.
Ele, não sei o que, me xingando. E eu tô assim, gente, qual que é o problema de eu estar grávida? Ele, essa é uma desgraça de uma notícia. Eu vou ter que falar com a minha mãe. Aí eu fiquei tipo, por que ele tem que falar com a mãe dele que eu tô grávida? Eu não tô entendendo. É porque a outra já tava grávida, a outra já frequentava a casa dela, e eu grávida seria 2 filhos que ele ia ganhar ao mesmo tempo. Então, tipo assim, sim, pra ele era sim uma desgraça de notícia. Eu lembro que eu fui na minha médica, ela me pediu um exame e eu não tava. E aí eu falei com ele, aí ele foi e voltou ao normal comigo, porque até então que eu estava grávida, ele surtou geral, falando que era uma péssima notícia pra ele eu estar. Ele, em novembro, eu fiquei muito mal, teve um feriado em novembro, eu fui para Ouro Preto sozinha de carro, pra dar uma acalmada na cabeça, porque eu ficava muito trancada dentro do quarto, dentro de casa, chorando. Diz ele que nesse dia ele estava trabalhando. E eu fui em Ouro Preto e fiquei o dia todo lá. No fim de semana seguinte, ela foi em Ouro Preto. E ela postou nos trends dela, no Instagram dela, falando assim, visitando Ouro Preto pela primeira vez com a minha pituquinha e aos olhos do meu fotógrafo favorito. Aí ela tirou foto nos lugares que eu tiro foto, nos lugares que eu conheço, entradas que não são entradas que todo mundo sabe que é gratuitas em Ouro Preto. Só sabe quem visita lá. E se ela estava visitando Ouro Preto pela primeira vez, ela não saberia aqueles lugares que ela foi e tirou foto. Eu, gente, mas quem foi que essa menina tirar foto em Ouro Preto? Quem é essa pituquinha? É o cachorro dela? Quem tá com ela? Quem é o fotógrafo favorito? Ele levou ela em Ouro Preto, na minha cidade favorita, e levou ela em todos os pontos que eu gosto, e, muito que provável, levou ela para comer o brownie e o chocolate suíço que eu apresentei para ele. Isso me dói muito porque é a minha vida, é a minha história, é as coisas que a gente viveu. E eu acho que ele não tinha o direito de levar a amante dele pra viver as coisas que eu vivi, fazer as coisas que eu gosto de fazer. E essa pessoa, ela é tão bizarra que ela coloca o cabelo dela igual o meu, ela tem uma tatuagem igual a minha, ela tenta falar igual a minha, ela se inscreveu no mesmo curso que eu sou formada, sabe? Ela se passa na mesma profissão que eu tenho. Então, tipo assim, é bizarro, sabe? E eu tenho muita pena dessa pessoa. Muita pena, infelizmente. E passou dezembro, eu tinha uma cirurgia pra fazer. Eu ia fazer uma redução de seios. Ele foi lá, a minha tia mandou mensagem, eu fiz a redução. Ele foi no hospital, me tratou como esposa, me beijou, esteve lá comigo do meu lado, conversou comigo. Eu voltei pra casa, ele foi na casa da minha tia, que eu fiquei na casa da minha tia, ficou lá comigo, me acompanhou e tal. Aí foi quando veio o aniversário dele, no dia 26 de dezembro, é o aniversário dele, e o meu é no dia 28 de dezembro, a gente faz aniversário pertinho. E aí eu fiz uma homenagem pra ele no meu stories, dando feliz aniversário. Ele não republicou nos stories dele. E eu perguntei, não, fulano, e não foi tipo de coisa de amor, não. Eu fiz tipo uma coisa bem bonita, bem bacana. E ele, não tô republicando de ninguém, é porque eu não tô muito bem pra comemorar aniversário, eu não tô muito legal e tal, não sei o que. Passou. Beleza. No meu aniversário, ele não fez nenhum post pra mim de feliz aniversário. Mas ele mandou um texto desse tamanho, falando que me amava, que eu era o amor da vida dele, feliz aniversário, nanana. Eu, uai, você não vai postar nada pra mim no dia do meu aniversário, não? Ele falou assim, nossa, lá vem você de novo. Eu acho que eu vou até apagar esse Instagram meu, que eu não tô aguentando mais. E não sei o que. Quer saber? A gente acabou, acabou tudo, chega que eu não tô aguentando mais essa pressão. Desse jeito. E antes do nosso aniversário, no dia 24 de dezembro, eu passei o Natal sozinha. Eu não tinha com quem passar Natal. E aí eu descobri depois que ele não passou Natal comigo, porque ela veio lá da cidade dela pra Contagem, pra poder passar Natal na casa da irmã dele. Eu achava que eu ia pra casa da minha ex-cunhada passar Natal. E Natal é muito importante pra mim, é a data mais importante do ano. Porque eu gosto de Natal, família, essas coisas. E eu fiquei esperando o convite pra eu ir pro Natal, porque a gente só tava passando por um momento difícil. Ele ainda se comportava como meu esposo. E ele não me convidou pra passar o Natal. E me mandou mensagem de Natal dizendo assim, tá horrível o Natal sem você. É porque ele já tava com ela lá na casa da minha ex-cunhada passando o Natal.
E aí veio meu aniversário, ele falou que não queria mais nada comigo e tal. Passou eu de cirurgia, deitada numa cama, chorando, e minha tia me dando remédio pra eu acalmar, e ele falando esse tipo de coisa comigo. Passou, veio janeiro. Em janeiro eu peguei muito com Deus pra abrir uma porta, uma janela que seja, porque eu tava muito chateada, tava arrastando de muita coisa, tava tendo muito problema. Aí, nesse período de janeiro, eu fiquei na casa da minha tia, né, porque eu estava em recuperação da cirurgia que eu havia feito. Eu fiz a cirurgia no dia 26 de dezembro, então eu fiquei janeiro inteiro na casa da minha tia em recuperação. E a minha recuperação foi até boa, mas eu ficava muito deitada, porque eu fiquei muito fragilizada, não comia direito. Até hoje eu não como direito, inclusive. Eu não me alimentava, eu ficava só chorando, eu só dormia. E buscando a Deus mesmo pra Deus fazer alguma coisa, sabe? Então janeiro todo foi assim. E a desculpa dele, que ele não ia lá me ver, é porque ele tava muito envergonhado com a minha família. Mas era pra gente continuar orando, porque Deus ia reconciliar nosso casamento e tal. Aí, em fevereiro, eu voltei pra minha casa. E eu me lembro que no dia 2 de fevereiro, eu mandei mensagem pra ele e falei assim: vem cá me ver, tô com saudade e tal, não sei o quê. Ele, não, eu tô aqui na academia e tal, tô com a cabeça meio ruim. Eu tô assim, poxa, vem cá, por favor, tô com saudade de você. Ele tá assim, hoje eu não vou passar não, mas eu passei pra ver depois, tá? Que eu também tô com muita saudade de você. Aí eu me lembro de eu falar assim, mas eu tô com saudade. Ele tá assim, eu também tô, que essas coisas que estão acontecendo, eu nem penso em nada disso, que a minha cabeça tá muito... Diz ele que não pensava em sexo, não pensava nada disso, porque a cabeça dele tava muito traumatizada com tudo que aconteceu, ele tava tentando raciocinar bem tudo, mas que ele ia passar lá assim pra me ver, mas que ele não tava pensando em sexo, nem nada dessas coisas, porque ele tava muito mal. Eu dormi, fiquei chateada, né, que tipo assim, poxa vida, não veio me ver. Tô em casa já, não veio me ver. Aí nessa noite eu me lembro que eu acordei de madrugada e tive uma conversa muito sincera com Deus. Falei assim, pô Deus, você tá aí e tal, vendo essa história toda. Se tiver alguma coisa oculta, mostra, porque eu não tô aguentando mais, sabe? E mesmo que tudo isso foi algo que Deus já vinha me mostrando, eu amava ele demais pra entender que ele tava com outra pessoa. Eu não queria aceitar, e as mentiras deles me confortavam. Eu achava que ele realmente estava passando mal. Ele disse que começou a fazer terapia, que ele procurou psicólogo, que ele estava fazendo tratamento para se entender, para entender por que ele me traiu, porque nunca foi do caráter dele, que ele era uma pessoa super de caráter. Então, tipo assim, as mentiras que ele me contava me convencia, porque eu fiquei anos com ele. Então me convencia. Deus, por favor, se você tá aí me escutando, mostra que tá oculto, porque eu não tô aguentando mais. Eu sou casada com ele, o cara fala que tá orando, que tá buscando a Deus, que tá indo no psicólogo, que tá lendo o livro de Mateus e que não volta pra casa. O que tá acontecendo? Eu dormi tipo assim, o sono dos justos. Acordei 8 horas da manhã e eu pego o trabalho 8 horas da manhã. E eu falei assim, gente, falei com as meninas, vou chegar um pouco atrasada porque eu acordei agora. Aí o povo, não, relaxa, tá de boa. Aí eu lá me arrumando, eu sempre coloco uma música, eu vou me arrumando e saio de casa e vou pro trabalho. Nesse dia eu resolvi entrar no Instagram. Não estava na minha pesquisa, não havia pesquisado, não havia. Eu só abri o Instagram, já abriu a página da empresa dele. E veio um vídeo todo aleatório. Eu tô dizendo, que vídeo aleatório? Por que tá nessa página? Rolei a tela, veio um vídeo dela, ela tava de lado. Eu falei assim, essa moça tá grávida. Já tirei do Instagram, já liguei pra ele e falei assim, fulano, tudo bem? Bom dia. Ele com um apelido carinhoso comigo, como sempre. Oi, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Como é que foi? Eu tô assim, então, tô te ligando porque eu vi que no Instagram da sua empresa, Ciclana, ela tá grávida? Ele ficou mudo e falou assim comigo assim, depois, aqui não é o melhor lugar da gente conversar. Eu tô assim, você vai falar sim, porque se você não falar, eu tô baixando aí nessa cidade pra descobrir o que tá acontecendo. Ele falou assim, tá grávida. E eu falei assim, o filho é seu? Ele, sim. Aí eu falei assim, gente, que dia que você ia me contar que você vai ser pai? Ele, não, calma, ela tá grávida, mas eu não tô com ela. Eu só fui lá na cidade pra poder assumir a criança. Conversei com a família dela, mas eu entrei e saí correndo. Nem fiquei na casa, porque a casa dela é toda bagunçada. Eu não não gosto de ir lá. Aí o fulano, e esse filho é seu? Você sabe se esse filho é seu? Que isso? Ele, eu acho que é. Eu chorando, disse assim, não, tá, desliguei o telefone. E fiquei pensando, chorando, a lágrima caindo.
Eu, calma, eu preciso respirar. Aí foi quando eu já tinha stalkeado a vida dessa moça toda, eu peguei o telefone da irmã dela, que tem um estabelecimento lá na cidade. Liguei. Falei assim, olha, fulana, você não me conhece, eu sou ciclana, eu tô ligando pra poder falar que a sua irmã tá grávida do meu marido. Ela, quê? Eu, sim, você sabe que a sua irmã tá grávida do meu marido? Ela, fulano? Eu, é. Eu disse, não, mas fulano tá namorando com a minha irmã tem muito tempo. Aí meu chão abriu. Ela, inclusive, ela passou Natal com ele, aí na casa da mãe dele. A minha filha, todo fim de semana, vai pra casa da sua sogra pra poder brincar com a sua sobrinha. Eles foram pro Ouro Preto, eles foram pro parque aquático, todo fim de semana a minha irmã tá indo pra aí. Eles estão namorando já faz muito tempo. Eu desliguei o telefone e liguei pra ele. E falei assim, olha, acabei de falar com a irmã da sua amante e ela já me confirmou que vocês dois estão juntos. Ele tá assim, por que você ligou pra ela? Por que você não perguntou? Qualquer coisa que você me perguntasse, eu falava. Eu tô assim, é mesmo? Eu tô desde outubro esperando aqui uma resposta, você ia me falar mesmo? Ele, então tá certo, então. Eu tô assim, mas agora eu te pergunto, você realmente tá namorando com ela? Ele, tô. Eu tô assim, quando você ia me falar que você tava namorando com ela? Ele, é porque eu não queria te chatear, eu não queria te magoar, eu queria que a poeira baixasse primeiro pra gente sentar e conversar, eu não quero que você fique mal, é porque eu não queria te magoar de forma nenhuma, eu tô assim, fulano, você tá namorando com outra pessoa. Ele, eu tô e eu transo com ela todo dia. Eu desliguei o telefone, fui pro trabalho louca, fiquei muito mal, voltei pra casa, dormi mal, não dormi na verdade, chorei a noite inteira. No outro dia eu falei assim, eu acho que eu vou seguir minha vida, não quero mais isso, já tá bom essa história, e acabou. No outro dia eu recebo a notícia, tipo, 1h da tarde, que meu avô veio a óbito na cidade da minha mãe. Aí eu tenho que sair correndo pra cidade da minha mãe pra ir pro velório do meu avô. Eu fiquei muito mal no velório e aí eu tentei contra a minha vida. A minha família me acolheu muito. Eu tava maluca porque eu já tinha passado pelo luto do meu pai, tava no luto do meu pai. Eu descobri a traição, eu tive uma DIP, eu descobri a gravidez, meu avô morreu, eu fiz uma cirurgia. Então era muita coisa, sabe? E eu fiquei muito mal, muito mal. E eu me lembro que eu chorava tanto. E eu falei assim, mãe, eu quero divorciar. A senhora não vai achar ruim, não? Ela tá assim, jamais que eu vou achar ruim de você divorciar. Eu falei assim, porque casamento é uma coisa tão séria, né? Ela tá assim, mas não é culpa sua. Aí eu lembro que eu falei assim com ele assim, eu acho que eu quero divorciar. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, vamos esperar a poeira baixar, pra gente sentar e conversar. Vamos esperar as coisas ficarem um pouco mais equilibradas e tudo. E vai dar certo. Aí eu falei assim, é mesmo, vamos esperar a poeira baixar, né? Não vou divorciar, não. Ai, e a nossa aliança? Ele tá assim, eu guardei a aliança, espera tudo isso acabar, espera isso tudo passar, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai se reerguer. E eu ainda entrando na onda. Até minha mãe ter essa conversa, sabe? E aí foi a hora que eu falei assim, realmente, eu quero divorciar. E eu falei com ele, eu quero divórcio. Aí ele falou assim, tá, mas casamento é uma coisa muito séria, pensa primeiro. Aí na minha cabeça eu ficava assim, poxa vida, mas isso que você fez também é muito sério. Tá errado. Aí eu falei, olha, procura advogado porque eu não vou pagar pelo divórcio. Não fui eu que fiz isso. Você que vai pagar. Aí eu fui e falei assim, vou esperar. Aí eu fui pra minha consulta com a minha psicóloga e contei pra ela. Ela virou pra mim e falou assim, Rubi, não quero intrometer na sua vida, mas até quando você vai deixar fulano tomar as decisões? Por que você sozinha não dá seu jeito de pedir o divórcio, entrar com a carta de divórcio, fazer o que tiver de fazer sozinha? Você tá na mão dele. Você sempre teve. Você ficou esse tempo todo esperando a resposta dele que não veio. E você vai esperar agora a resposta do seu divórcio? Você não acha que já tá na hora de você ser liberta, não? De você ficar livre? Aí eu falei com ela, nossa, verdade. Aí eu fui sozinha, procurei uma advogada, sozinha, fui atrás das coisas, sozinha, a advogada entrou em contato com ele. E ele me ligou, enfurecido. Por que você tá procurando advogado? Eu não falei que eu ia procurar, que eu ia resolver, você tá pagando caro nessa moça. E gritando comigo. Ele, você vai ver, e não é assim que as coisas funcionam.
Eu já falei com você pra esperar, que não é assim, vou esperar por abaixar. Ele ficou enfurecido com eu pedir o divórcio pra ele. E aí eu falei assim, não, mas eu quero. E eu lembro que eu fiquei com muito medo e a minha advogada me deu força, falou assim, não, você não vai voltar pra trás, você vai ir, porque eu tinha muito mais medo dele do que da minha decisão. E eu agradeço muito a Deus, a advogada e a psicóloga que chegaram na minha vida, porque elas foram mulheres fortes e que colocou ele no lugar dele e que me levou aonde eu tô chegando. Porque se elas não tivessem falado assim, ó, acorda, nós vamos entrar assim com o pedido de divórcio, nós vamos fazer assim, eu acho que eu estaria até agora deitada num quarto chorando. Então foi mulheres que me levantaram e que me ajudaram. E aí quando ele descobriu mesmo que eu ia entrar com o divórcio mesmo assim ele quis me encontrar para poder conversar. Eu não quis encontrar com ele mais. Aí teve um dia que ele insistiu muito, eu falei assim, olha, eu te encontro sim, mas agora aqui 6:30 da tarde, se você quiser. Ele, não posso esse horário, então assim, então não consigo te encontrar. Ele virou e falou assim, mas eu posso te ligar? Eu falei assim, pode. A gente resolveu tudo por ligação, como que seria a divisão de bens, como que ia ficar todas as coisas. E eu falei, olha, a partir de hoje eu não quero mais saber nada da sua vida e você não fica mais sabendo nada da minha, a gente segue. E mesmo assim ele continuou me tratando com um apelido carinhoso, me mandando bom dia, perguntando como é que eu tava, continuou me procurando, até recentemente, né, alguns dias atrás, que eu descobri que eu achava, né, que era uma vez só que eles haviam ficado, que foi um acidente, a gravidez, e que era depois da morte do meu pai. Eu descobri que não, que os dois já estavam juntos desde 2023, desde quando ele entrou lá, ele já se envolveu com ela. Não foi uma única vez que eles ficaram, ele já tinha assumido para a empresa que era namorado dela. Lá ele era casado, namorado dela, em Contagem ele era meu marido. Eles iam para academia como dois namorados. Eu nem sei se ele trabalhava até tarde, nos sábados, o que ele fazia lá, mas ele já era namorado dela desde 2023, casado comigo. Aí foi a hora que eu falei assim, meu Deus, como que pode? Ele falou comigo que foi uma única vez, mas não. Ele sempre esteve com ela e sempre mentiu pra mim e sempre trouxe coisas da rua pra mim. Eu sempre vivia no ginecologista. Então aí eu comecei a entender melhor. A coisa só ficou grave quando eu peguei a DIP de verdade. Mas que os dois já namoravam já fazia muito tempo. A empresa toda sabia, todo mundo apoiava, a galera lá da família dela já sabia, todo mundo sabia que ele era casado e todo mundo apoiava a relação dos dois. Então, quando eu descobri tudo, as pessoas da empresa dele que eu entrei em contato me apoiaram a seguir em frente, a desistir do meu casamento. A família dele apoiou a desistir do casamento e seguir em frente. Por quê? Porque todo mundo já sabia que ele estava namorando com ela e que ele já amava ela e que era com ela que ele queria ficar. Por isso que foi tão fácil para a família aceitar e não entrar em contato comigo para perguntar se eu estava bem. Por isso que foi fácil das pessoas da empresa falar, segue sua vida, porque todo mundo já sabia que os dois namoravam, menos eu. E agora eu tô tocando na minha vida, tô seguindo, tô bem, tô tentando me recuperar da melhor forma possível. Vai dar certo, eu creio. E a gente tá no processo de divórcio. O apartamento já foi vendido, já tá, né, nos trâmites da Caixa. E o divórcio logo sai também. A gente não divorciou porque é recente, né? Tudo que aconteceu foi em fevereiro. Estamos em abril. E agora é só assinar o divórcio mesmo. Eu ainda não sei como vai ser daqui pra frente, mas eu espero que seja lindo daqui pra frente a minha história. E eu espero mesmo que eu me recupere bem dos lutos, das mágoas, das tristezas e de tudo isso que eu passei. Acho que isso que eu passei, ninguém merecia. Acho que era uma simples conversa, um diálogo. Eu não merecia. Mas já que tá acontecendo, que seja.
Eu espero que eu seja um alerta para outras mulheres, para entender os sinais, entender quando as coisas não estão bem, que as mulheres entendam o significado de dependência emocional, porque se eu não tivesse dependência emocional, talvez eu já teria saído disso, mas explica isso para uma moça que foi abandonada pelo pai, né? E colocou todas as suas esperanças num homem que ela achava que era o amor da vida dela. E fico aqui o meu relato e que eu possa ajudar muitas moças, muitas mulheres, e que a gente possa vencer um dia de cada vez, como eu sempre falo. E é isso. Você também se emocionou com a história da Rubi? Comenta aqui para eu saber, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta e já sabe, para contar sua história no nosso canal é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. E pela primeira vez nós vamos ter no canal um homem, que é o Marcos, que quase perdeu o amor da sua vida por causa do seu vício. Eu adoro o Marcos e eu acho que vocês também vão adorar. E para não perder, já se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisada quando a história for ao ar. É que é até chato falar isso, eu não sei se ele chegou a verbalizar alguma vez isso, mas eu ouvi da minha terapeuta. Olha, Marcos, seu marido virou um cuidador.